Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Inquietos Cash. Eu sou o Gabriel Mantovan, host deste podcast, e hoje nós temos aqui um casal incrível, um pessoal que vai compartilhar com vocês a história deles e o que eles fizeram para chegar até aqui e também os próximos passos. Tenho certeza que você vai aprender muita coisa aqui sobre mentalidade, comportamento e mercado digital como um todo. Para você que não sabe, a Hoshinger é a nossa patrocinadora oficial e você pode aqui embaixo adquirir a sua hospedagem com desconto. Inclusive, se você está na internet, você faz qualquer coisa dentro do digital, você precisa ter um lugar onde as pessoas te encontram. E no caso é um site, tá? Então você pode adquirir aqui embaixo na descrição a sua hospedagem com a Hoshinger. Então vamos lá. Giovanni e Franciele, se apresentem, meus queridos, por favor. Primeiramente, antes de me apresentar, eu quero agradecer a oportunidade de ter participado desse podcast. Eu já acompanho o conteúdo há um tempo e para mim é uma honra estar aqui. Gratidão, queridos. Meu nome é Giovanni, tenho 24 anos, sou ex-militar e atualmente, hoje, eu vivo exclusivamente do digital e moro aqui em Florianópolis. Eu sou Franciele, tenho 33 anos, sou uma ex-CLT/PJ e tô no digital desde 2023, 2021, na verdade, desculpa. 2023 foi quando eu realmente decidi viver disso. E vou contar um pouquinho também da minha história para vocês. Espero poder agregar aí e agradecer também pela participação aí hoje, pelo convite. Bom, ambos novos, muito novos. Então é bem interessante, por mais que tenha uma diferença de idade, nós todos somos novos demais, né? Sim. Pelo resultado já alcançado dentro da internet. Sim. Isso é o mais incrível, o potencial que existe dentro do digital como um todo. E, Giovanni, começando por ti, depois a gente vai pra Franciele, em relação à sua história, cara. Eu vi que você comentou que você era militar. Sim, E, sim. cara, militares têm umas histórias muito, muito boas, assim. Eu conheço alguns. E outros, como, por exemplo, o Flávio Augusto, se não me engano, era, né? Sim, ele militar foi... também. Acho que teve bastante impacto também na sua vida, né? Em relação ao Flávio. Teve bastante, Um pouco. eu consumi o conteúdo Conta um dele. pouco da sua história, cara, em relação à vida militar, como que você chegou na vida militar e qual que foi essa transição um pouco aí depois para você descobrir o mercado digital e avançar. Antes de eu ser militar, vou explicar o porquê eu fui, certo? Na minha família, meu pai é taxista e minha mãe era enfermeira. Então, eu morava no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro. Então, a ideia de militarismo, concurso público, era muito forte onde eu morava. Porque a sede da Marinha era lá e a ideia era muito forte sobre isso. Então, como eu era jovem, essa ideia foi criada pela própria família em mim. Não porque eu tivesse o sonho. Para mim, nunca foi um sonho de ser militar. Então, essa ideia foi criada em mim e eu fui começando a estudar sobre os concursos, etc., até que eu me identifiquei com um, que era a Marinha. Porque já tinha um parente que era da Marinha na família. E nisso eu segui. Dos meus 17 a 18 até os 19 ali, eu comecei a fazer o concurso público, prestar os concursos públicos. Comecei a estudar, tive alguma dificuldade nos concursos, porque minha base era de escola pública, então eu era do subúrbio, eu não tinha acesso a um conteúdo bom, eu não tinha dinheiro para poder pagar uma escola particular. Isso com 19 anos? Isso com 17, 18. 17, 18. Tá. 17, 18. Então, nesse meio tempo, eu queria comprar essa ideia. Eu abracei a ideia de ser militar e estudar para concurso. Só que com o conteúdo grátis que tinha naquela época, ainda assim, eu não conseguiria. Então, eu teria que pagar pagar um preparatório naquela época. E eu me vi num sem saída para poder pagar aquele preparatório. Então, eu comecei a trabalhar. Sim. Na real, eu já trabalhava desde os 14, mas com a intenção do dinheiro, eu comecei a trabalhar naquela época, com 17. Cheguei a trabalhar em lanchonete, em flanelinha, fui flanelinha da rua. Caramba. Guardando o carro. E eu comecei a estudar em 2018, prestei o concurso no primeiro ano, não passei. E depois, no 2019, eu prestei de novo e eu passei. E ali foi aquela festa, a família toda feliz, que eu tinha passado no concurso, aprovando, né? A família aprovando. Nossa, você vai. E em 2020 eu ingressei. Fiquei um ano no Ceará e dali acho que foi minha primeira virada antes do digital como homem, foi ali, morar sozinho. Sim. Morar sozinho ali foi minha Sentiu primeira bastante virada. responsabilidade ou não? Bastante peso, talvez ou não? Sim, porque você estava longe da família, acabou mamãe, acabou família, então você começa você tem aquele dinheiro para viver ali, se você não lidar bem com o dinheiro, no final do mês você tá devendo cartão, você tem aluguel para pagar, você tem as coisas do quartel que tinha que gastar dinheiro, então você tinha que... A única coisa que eu nunca fiz na vida foi gerir, e ali eu tinha que gerir meu tempo, gerir meu dinheiro, e ali me edificou como homem, porque caso tudo desse errado, não só financeiramente, mas também se eu não, tipo assim, amanhã eu teria que ir pro quartel, tinha uma roupa para lavar, alguma coisa que eu tinha que fazer, não existia, mãe. Você tem que gerir seu tempo. Se você não gerir seu tempo certo, ali foi a minha virada como homem ali. Perfeito, cara. E aí então você foi estudar, no caso, pra ser militar? Sim, sim. E aí como foi esse processo ali?
No primeiro ano é tudo bem novo. Bem novo ali, quando eu ingressei. Eu fiquei um ano no Ceará, só que, infelizmente, teve a pandemia. Então, ali foi outra aprovação que eu digo quando eu converso com ela, que eu falo sobre... Teve coisas na vida antes do digital que me preparou pro digital. Então, eu fiquei 220 dias sem sair, aquartelado, sem sair. Cara, sem sair. Velho. Uma coisa é você estar na pandemia e você poder ir no mercado, você poder andar na rua. Ali não podia, era totalmente aquartelado. 220 dias preso, sem poder sair. Caramba, então ali velho. Já me criou... E isso é saúde mental, como ficou? De boa. De boa? Eu fiquei tranquilo. Teve colega que já não ficou, foi tentou tirar a própria vida, etc. E teve vários casos assim que a pessoa ficava... e ali me moldou também. Foi um passo bem importante. Cara, perfeito. Tem 2 pontos bem importantes dessa história que eu anotei aqui. Que primeiro em relação à família, que a gente tava até conversando um pouco antes ali, em relação a um pouco da necessidade de aprovação que a gente tem. E eu acho que isso é um pouco muito normal, né? Todos nós, quando a gente cresce, a gente não foi ensinado que, você tem que... ser responsável pelas suas próprias coisas. Eu digo assim, no sentido de, não liga porque seus pais estão dizendo ou porque sua família está dizendo. Você cresce com essa necessidade de aprovação até porque eles são a principal fonte de autoridade que existe sobre você, né? Só que chega um momento que você precisa romper com isso, né? A gente não viu nessa história até o momento que você rompeu com isso, por enquanto. Só que o legal, cara, é que nesse início você já conseguiu aumentar a sua responsabilidade, né? E tornar e pegar isso como benefício para você crescer. O que não acontece na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes o cara fica sempre debaixo da saia dos pais, acaba que isso não faz ele alavancar e crescer no geral. E o mais interessante, cara, foi em relação ao processo, né? Você comentou que tudo que eu passei antes foi necessário para eu chegar no digital e alcançar o digital. E eu acredito muito nisso também. E como que foi esse processo ali de, cara, 220 dias trancado e quando que isso terminou? Começou depois do carnaval. Eu lembro que foi 28 de fevereiro, entre março ali começou a pandemia geral. E quando começou, a gente achava que era só 2 semanas. Mas... mais um mês, achava, né? Todo mundo ficou... Mais um mês vai voltar ao normal. Isso aí é coisa normal. Mais um mês vai voltar ao normal. E a gente foi de mês em mês ali. E chegou uma hora que a gente desistiu de acreditar. Na realidade é essa. A gente desistiu, que a gente ia sair e que a gente, por conta que... Quando você vai pro Ceará, você tá num ambiente novo, você quer conhecer o lugar. A gente só tinha sexta, sábado e domingo pra poder sair. Então, pra gente, já tava perdendo aqueles dias e... Quando você vive aquartelado, quando você vive dentro do quartel, você vive aquela rotina, você não tem vida. Parece que sua vida se torna aquilo ali. E é até um estudo legal que fala sobre por que o militarismo é desse jeito, etc. Porque você se torna parte de um grupo. Aquele grupo é você. E você é fiel ao grupo. Você é fiel ao grupo e ninguém se solta. É o ambiente. E aquilo ali moldou muito minha mente por conta que ali eu percebi que era um cara que conseguia lidar com pressão. Ali eu percebi que a pressão, para mim, era de boa. Não que eu seja a pessoa mais estoica do mundo, mas aquilo ali eu já tinha uma parcimônia e uma calmaria para poder lidar com a pressão. Foi bem difícil por conta que você vive uma realidade. Você não poderia ir pro shopping, você vivia a mesma roupa todo dia. Roupa que a gente usa de civil não poderia usar, porque era dentro do quartel. E aquilo ali moldou muito minha mente. Moldou muito, 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 muito. Cara, interessante. Você acredita que você soube lidar com a pressão dentro do quartel? Ou você já tinha essa habilidade antes, vamos dizer assim? Já tinha exercitado bem isso antes? Eu creio que eu já tinha, mas não tanto igual eu cresci no quartel por conta da minha personalidade também. Eu sou fleumático e tenho outras coisas além disso. Eu já era bem tranquilo para lidar com pressão. Tanto que na minha família eu era o cara que sempre tava de boa. Entendi. Então fazia parte da sua Já vida. fazia um pouco, só que aí eu aprendi a lidar com mais pressão. E ali me mudou bastante. Foi bem... outras coisas também, como responsabilidade, horário para acordar, horário para dormir, sem senhor ou não senhor, ele também mudou muito como homem também. Muita disciplina, né? A disciplina... E, cara, isso é bem interessante porque o pessoal, às vezes, tá assistindo a gente aqui nesse episódio, às vezes o pessoal tem a concepção de que, tipo, eu tô passando por uma situação muito complicada, eu tô tendo que acordar 4 horas da manhã e dormir meia-noite, e eu tenho que chegar em casa do trabalho e ficar trabalhando, e, tá faltando coisa em casa, não sei a situação que a pessoa tá vivendo, mas a galera olha pra isso com uma forma muito negativa. Eu digo assim, que sofrimento. Só que eu acredito que é algo em comum entre a gente aqui, de que esse processo, por mais difícil que ele seja, ele é completamente necessário. Eu digo porque você comentou a sua história, a gente vai ouvir a história da Franciele também, mas eu acredito também que foi uma fase onde você fala, cara, que coisa horrível, eu não quero mais isso pra minha vida e tal. Só que isso molda um caráter, né? Isso faz você ter princípios, valores, faz você desenvolver habilidades que quando chega diante de uma grande oportunidade, você tá pronto pra ela.
Né? Às vezes o cara que, pô, teve sempre muita regalia e tava muito tranquilo sempre... Ele não, quando chega uma grande oportunidade, ele não tá pronto, cara. E essa é a sorte. A sorte é uma grande oportunidade apresentada pra quem tá pronto. Pra quem tá pronto. Exatamente. Então, tipo, eu percebo demais isso, cara. Todas as pessoas que eu converso e que tiveram muito resultado, como vocês, eu percebo que foram pessoas que passaram por uma situação que, tipo assim, cara, eu tentei de tudo e deu tudo errado. Só que chegou um momento em que eu encontrei algo que eu explodi ali. Mas não é que você... E assim, ó, eu não... O cara que quebra uma pedra depois de 100 vezes que ele bate, ele não bateu na ele não quebrou na centésima. Foi nas outras 99 que ele bateu. Sim. Né? Então, interessante demais, mano, esse ponto de processo. E aí, depois que... Quando que terminou esse processo de ficar preso dentro do... Foi em novembro ali que a gente saiu pra votar. Foi bem na eleição. A gente saiu pra votar ali e acabou o quartelamento. Na real, a gente teve um mês de férias, em agosto até setembro, a gente voltou. Não esse período todo de férias, no período de... Quando você tá sendo adaptado ali, que é um ano. Teve um mês de férias por conta que a gente não saía. E depois a gente retornou em setembro. Bem na data do meu aniversário, eu fiquei aquartelado de novo. E aí ficou esse processo, foi até novembro, que foi a época da votação. Sim. Aí a formatura foi em dezembro, e de dezembro eu voltei pro Rio, que eu escolhi servir novamente no Rio, servir primeiramente no Rio, porque eu já fiz a conta ali que eu sempre já queria, eu não queria ficar lá, eu queria estudar. Então eu falei, se eu quero ir pro Rio, por que eu quero ir pro Rio? Por conta que se eu fosse para outro estado, eu teria muito mais responsabilidade que eu teria no Rio. Por conta de cuidar de alimentação, cuidar da minha própria casa, cuidar de várias coisas, coisa que eu não queria agora. Eu quis ir para casa da minha família, não por comodismo, mas sim para poder aproveitar aquela oportunidade que eu tinha para poder construir algo na minha vida. Exato. Cara, Seu perfeito. tempo, né? Essa é o que eu chamo de zona de conforto positiva. Exato. Porque assim, a gente coloca a zona de conforto como, nossa, é um grande problema. Se você ficar na zona de conforto, você tá morrendo, você tem que sair da zona de conforto. Essa zona de conforto é ruim pra quem não tem a mentalidade pronta. Só que você, por exemplo, você lapidou muito bem isso com um monte de tempo trancado e aprendendo muita coisa ali. Nesse caso, foi buscar uma zona de conforto. Uma zona de conforto pra quem tá pronto mentalmente. Então, tipo assim, cara, eu vou buscar um lugar onde eu consiga, sei lá, reduzir meu custo de vida, que é onde eu consigo ter mais tranquilidade, porque aí eu consigo ter mais paz mental. Tanto pra financeiramente estudar, também. trabalhar. Exatamente. Zona de conforto estratégica, né? É, estratégica. É tipo ócio, né? Ele pode ser produtivo também, né? Sim. E aí foi lá que acabou esse tempo. Sim, acabou e eu escolhi voltar pro Rio por conta dessa questão. E quando eu voltei pro Rio, o pessoal falava que aquele período de adaptação não era nada do que era realmente a Marinha, no caso. E ali, cara, quando eu cheguei no navio, né? Eu cheguei no navio, assim que eu cheguei no navio já tinha viagem. Caramba. E eu queria estudar, só que tinha viagem. A viagem você não tem sinal no meio do mar. Aí eu já peguei uma viagem de 44 dias fora de casa. Eu cheguei em janeiro e eu fiquei 44 dias fora. No mar? Não no mar, a gente ia de porto em porto. Ah, entendi. Era período de assim. pandemia, a gente foi levar um cilindro de gás, a gente foi do Rio de Janeiro até Belém direto. Não, São Paulo e depois até Belém, 8 dias viajando. E, cara, ali eu já fui construindo muito minha mentalidade, do que, tipo assim, você consegue se ferrar mais um pouco todo dia. Foi 8 dias, eu trabalhava na cozinha, e era 8 dias lavando o mesmo prato, parecia que era um loop sem fim, parece que você tava num looping, parece que você tava num sonho. Todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Você acordava às 5 da manhã e dormia 11, 5 da manhã. Um robô, quase. Tava quase um robô, praticamente. E ali, outra coisa que foi me moldando, por quê? Eu vou falar um pouco mais à frente quando eu comecei no digital, mas todas essas coisas eu vi que quando eu comecei no digital não era nada. Aquilo que eu desprendia de energia pro digital para poder viver uma vida melhor não era nada, porque o que eu já vivia antes não era nada. Perdeu uma conta, caiu alguma coisa, não era nada. Exato, Entende? cara. Cara, perfeito. Fazendo até um paralelo com a história do Ney, né? Ele veio no último episódio aqui e ele foi pedreiro, né? E aí, fala, cara, é a mesma ideia. Tipo assim, lógico que você passou por uma situação bem de muita pressão, né, cara? Porque não envolve só, tipo assim, eu trabalhar e eu ir pra casa. Tipo, envolve ficar no mar. Eu ficar 8 dias, tipo, no mesmo lugar, antes só posso ir pro meu quarto. Mas mesmo assim, né? Uma história, imagina, onde você já passou por ter que ficar das 5 da manhã até as 11 da noite no mar, lavando pratos, né? Ou você também ter passado na obra o dia todo e voltado pra casa e falar, cara, o que é isso aqui pra mim agora, né? Que desafio que é esse? Não é possível, pô. E se parar pra pensar aquilo, eu tô construindo algo que vai me dar muito escala na minha vida. Então, esse tempo gasto aqui é investimento. Demais, cara, demais. E aí o pessoal pensar colocar esse ponto de vista, né? De que, tipo assim, mano, eu dedicar 1 hora trabalhando e fazendo um trabalho monótono é só
não é perca de tempo, mas não é cumulativo, não é composto, eu vou fazer hoje, vou fazer amanhã, eu tenho que fazer todos os dias, senão o prato vai ficar sujo. Agora, eu passar uma hora estudando uma coisa que eu posso aplicar e que vai me dar muito mais resultado, não é um efeito simples, ele é composto, porque eu faço hoje, ele vai se acumular com o de amanhã, com o de depois. Exato. E a mente que expande nunca mais volta ao tamanho original. Exatamente. Você precisa... A cada dia, 1%, né? Isso, Sim, as pessoas acham que para você estudar alguma coisa, você precisa gastar 12 horas aprendendo aquilo. Só que se você gastar meia hora todo dia, durante um mês, mais vale do que um dia, 12 horas. Perfeito, cara. Com certeza. A consistência vale mais que o extremo, né? Exato. Perfeito. E aí, ficou então um tempo ali depois viajando no... Fiquei... Aí, nesse meio tempo, eu já comecei a comprar livro. Porque eu queria, por conta que, quando eu voltei do Ceará, você ganha uma movimentação. Eu ganhei 9 mil. Eu ganhei 9 mil reais na época. E 9, 10 mil. Então, aquele valor eu não queria gastar, porque eu não tinha carro, não tinha família, não tinha nada, eu era solteiro e eu queria investir aquele dinheiro. Sempre tive na minha mente. E eu comecei a comprar livro de investimento do Primo Rico. Comprei vários livros. Do 1.000 milhão. Do 1.000 milhão, exatamente. Clássico, eu tenho até vídeo. Eu tenho até vídeo lendo ele. Aí eu comecei nesse mundo e eu vi que eu comecei a estudar, comprei alguns fundos imobiliários, só que ali eu fiz a conta, eu vou falar sobre essa conta várias vezes, que eu não ia ficar rico com aquilo. Porque ele falava 30 anos, eu falei, pô, não vou passar 30 anos na Marinha, não quero trabalhar 30 anos na Marinha pra poder ficar rico. Sim, o cálculo é 30 anos pra fazer 1 milhão, né? Aí eu falei, não. Aí eu comecei a fazer o cálculo e eu falei, pô, a conta não bate, não quero isso. Aí eu procurava outros meios, sempre fui procurando meios, até que eu encontrei o trade, que foi um colega que me apresentou do quartel. Aí eu comecei no trade também. Aí começava a operar ali, acordava... Aí saiu do monótono pro muito volátil. Foi muito volátil. Mas acho que todo mundo começa dessa maneira. Eu não comecei no market direto, comecei com trade. Eu era tão louco que para poder fazer as coisas virarem, que eu tinha que acordar 5 horas da manhã para trabalhar. Eu acordava 4 horas para poder operar na bolsa JPY, que era a única que abria de manhã. Era a única que tinha volatilidade para eu conseguir operar no gap ali. Sim. Eu acordava 4 horas da manhã para poder operar. E às vezes eu fazia uma operação, ia no carro de carona, eu ficava olhando a operação no celular. Aí eu ficava, nossa, isso aqui vai dar certo, ganhava dinheiro, aí fazia planilha. Aí eu comecei também com importação, porque eu falei, tem que diversificar a renda. No começo é diversificar. Comecei a comprar relógio na AliExpress, entregava na estação de metrô, ganhava 50 reais por cada relógio. Coloquei no marketplace do Facebook. Eu até pensei em colocar meu nome para vender no Mercado Livre, empacotar, comprar uma máquina de imprimir nota. E assim foi um ano. Só que aí eu fui entendendo que com o meu tempo da Marinha não teria como eu conciliar os dois. Porque eu acordava 4 horas da manhã. Ainda mais querendo diversificar, né? Diversificar ainda. Tendo uma hora por dia, vou diversificar. Eu queria diversificar. Eu já tinha pouca verba. Eu não tinha pouca verba, mas eu tinha pouca para todos aqueles negócios juntos. Eu pulverizei minha renda e meu tempo. Foi o primeiro erro meu, que eu acho que quem estiver assistindo também pode concordar comigo, que o primeiro erro é você querer fazer coisas demais. Com tempo de menos e dinheiro de menos. Sim. Então, você pulveriza, você não vai construir nada. E eu fiquei nesse 1 ano e meio ali, fazendo trade, importação, tentava alguma coisa NFT, perdi muito dinheiro com NFT também. Caramba. E tentava fazer trade com Bitcoin e etc. Cara, mas que interessante, você ganhou muito repertório nisso aí, né? Ganhei muito. Tá louco, eu não tenho ideia de como faz importação, por exemplo. E é um erro meu. Importação hoje em dia, né? Com essa questão de China e Estados Unidos, você consegue fazer muita grana. Eu ganhei muito repertório por conta disso. E eu sempre fui vidrado com o que eu pegava, eu queria estudar tudo. Eu participei de palestra de trade também, de conteúdo emocional. Eu participei, ia lá pro centro do Rio fazer. E isso foi me moldando, até que eu vi que aquele negócio não ia dar certo no meu tempo. Não conseguiria conciliar. Então, não teria escala e eu não conseguiria sair da maré. Eu falei, nossa, tem que mudar a rota. A rota tá errada. Eu vi que a rota estava errada. Sim. E nesse meio a gente vai sendo trocado de quartel. E num dos quartéis que eu fui, quando eu saí do navio eu fui, tinha um colega que ele fazia o conteúdo orgânico. O conteúdo orgânico, sabe? Ele vende pra alguém. Bem alta também, cara. Tava assim na Naquela época. Isso foi 2022 pra 3. Tá. Não, eu lembro de 2020. Foi muito forte isso de página 21, de nicho. 20, Páginas de nicho. Eu fiz página. Aí ele... Página de nicho, acho que 98% das pessoas do marketing já fez, né? Tentaram. Aí esse colega, eu lembro que eu trabalhando, ele fazia trade também. Eu cheguei ele por conta do trade. Aí a gente chegou, eu falei, o colega faz trade também, que me vira operando no celular, né? Sim. Aquele colega, ele faz trade também, conversa com ele. Aí ele fazia trade e vendia no orgânico.
Aí eu falei, pô, e como é que é esse negócio de marketing digital? Eu já tinha estudado antes, já tinha pesquisado. Eu sempre pesquisei tudo. Eu sempre tava por dentro de tudo, mas nunca dentro de nada. Era só superficial. Só por fora. Eu entrava naqueles grupos de Telegram, eu vi um curso do Fint, sei lá o quê. E eu falei, tá, tráfego pago aqui, tá. Mas eu ficava em cima do muro ainda, porque era uma coisa nova. Aí ele falou, pô, o que eu faço, eu vendo aqui no Instagram. Eu tenho um Instagram e eu converto as pessoas me chamam e eu vendo. Falei, pô, tá bom. Eu tinha caixa, eu tinha um dinheiro da Marinha guardado. Falei, me passa o link. Aí eu comprei. Aí eu comprei e aí eu comecei a estudar. Aí tem todas aquelas aulas de Instagram de nicho, orgânico, postar coisa de unha pra poder vender. Eu falei, nossa, não. Muito trampo. Com link de Não é isso que eu quero. Nossa. Só que é o que eu falo. Nada é por acaso. E dentro daquele curso tinha os módulos de tráfego pago. E quem tava lá dentro, que foi o meu primeiro mentor, o Caio. E lá dentro eu pesquisei o Caio uma vez no YouTube. E aí daqui a uma semana, adivinha o que apareceu pra mim? O podcast do Felipe Ramos com o Caio. Sim. Apareceu, aluno sai da Marinha e fatura 10 mil. Aí você lembrou da Marinha. Aí eu falei, aí é aquela associação, você tende a procurar pessoas que vieram do mesmo meio. Então eu vi o podcast do Felipe e mandei mensagem pra ele no mesmo dia. E dali Aí trocou uma ideia com ele. Troquei ideia com ele me pediu o link, eu pedi o link pra ele e no outro dia eu comprei. Aí ele falou que foi a venda mais fácil da vida dele. Já era quente, já era um público quente já. Eu tava desesperado. Tava desesperado, cara. Eu tava estudando vários livros, já tinha lido muito livro. Inclusive, eu vou falar sobre livros que os 3 livros para mim que mais mudaram minha vida foram Pai Rico, Pai Pobre, por conta de que às vezes na nossa família a gente cresce com a ideia ruim do que é um ativo e do que é um passivo. A gente nem aprende que é isso. A gente não aprende, né? A gente sabe. Só que na nossa mente um carro pra gente, a pessoa fala que é um ativo. Muito bom, você precisa comprar. Um carro é um ativo. Então você cresce com essa ideia errada da sua família. Não que eles não querem ser o seu mal, eles querem ser bem, só que eles não construíram patrimônio e não têm a noção disso, entende? É uma questão de referência, né, cara? Sim. Pensa assim, os nossos pais, qual era a referência pra eles de alguém bem-sucedido? A referência de alguém bem-sucedido era uma pessoa que tinha um carro, era um cara que, tipo, era dono da fazenda, era dono de... Meus pais, por exemplo, eu não sei o de vocês, mas era esse contexto. Então, a referência deles de bem-sucedido é isso. Quando você desenvolve mais conhecimento sobre, por exemplo, isso, ativo e passivo, pô, isso aqui tira dinheiro de mim, isso aqui coloca dinheiro no meu bolso, isso aqui é diversificação de renda, isso aqui é só perca de tempo, porque eu não preciso disso, é só questão de status e tal. Aí você fala, cara, não faz sentido. Mas não é questão, né, de você colocar a culpa sobre seus pais, né? Mas você fala, cara, eles deram o melhor deles. Exatamente. E eles só não sabiam disso, eles só não tinham um pai pobre. Eles só não leram. Não tinham um repertório, né? Eles não tinham, exatamente. Esse pai pobre foi lançado, acho que em 97, pô. Sim. Tipo, meu pai já tava tendo meu irmão já. Entendeu? Não tem muito... E a nossa geração também, né? Com acesso à informação o tempo inteiro, a gente tem tudo na palma da mão, né? Nossos pais não passaram por isso. Exatamente. Então, a gente tem que se colocar no lugar deles também, entender que eles têm aquele nível de consciência que foi o máximo que eles conseguiram, né? Então, Sim. Diretamente. Então, é isso. E o segundo livro? E o segundo livro foi O Segredo da Mente Milionária também, que foi um livro para mim que destrinchou muita coisa também. E foi o Homem Rico da Babilônia também, mudou muita coisa sobre... explicando por que modelos mentais do antigo, da Grécia Antiga, de vários lugares, ainda são usados até hoje. Coisa que a riqueza não... quando você lida com as leis dela, ela é atemporal. Sim, são atemporais, exatamente. Sim. São princípios atemporais, Sim. né? Exatamente. E nesse processo, eu falei sobre os livros, vamos voltar lá quando eu comecei com o curso. E naquele curso ali, eu gostei, quando eu comecei no marketing do curso, que eu fiz, me deu uma calmaria por conta do que eu mais buscava. Conseguir fazer aquilo e conciliar com o meu trabalho. Por conta que eu aprendi. Se você faz uma campanha aqui, você deixa ela rodando, você põe saldo e você analisa daqui a algumas horas. E aquilo era perfeito para mim. Eu não teria que ficar em frente à tela. Eu não teria que desprender o meu tempo para poder entregar um relógio. Então, uma campanha de Google ou YouTube, que se for um Facebook, você consegue deixar ela lá com saldo e rodar e daqui a pouco você analisa ela. Você não precisa ficar toda hora dando F5. Então, aquilo ali para mim foi o que eu me identifiquei. Sensacional, cara. Inclusive, até dando um recado pro pessoal, se você tá aqui assistindo esse episódio e você nunca fez uma venda na internet ou nem sabe do que o Giovanni tá falando, aqui embaixo na descrição também vai ter um mini curso gratuito de 3 aulas, onde você consegue aprender do zero como você consegue fazer a sua primeira venda, tanto em reais quanto em dólar, com o Google Ads, né? Que é a forma como você começou, inclusive. Exatamente, foi como eu comecei. E agora, quando eu comecei com o curso, eu fui falar sobre o tempo que eu tinha, porque é muito importante, a coisa que eu vim falar lá atrás. Quando o tempo que eu tinha era o chão do metrô, quando eu ia pro trabalho, era o ônibus que eu pegava às 4 da manhã, o chão do metrô que eu pegava, e depois eu andava meia hora até o quartel.
Caramba. Por que eu sei disso? Porque eu usava ele ao meu favor. As pessoas falam que não tem tempo hoje, mas é uma mentira. As pessoas falam, não tem tempo. Eu estudava, eu ia escutando um podcast. Não, na real, eu pegava um ônibus, não tinha como estudar lá dentro, que era muito lotado. Eu ia correndo pro metrô, não para sentar no banco, mas para sentar no chão do metrô, que ali era o único momento que eu conseguia ler. Eu pegava ali o livro no chão do metrô, 30 páginas, era o momento certinho que tava 1 hora ali até eu chegar no meu destino. Eu já tinha tudo calculado na minha mente. Era o tempo para chegar até o trabalho. Quando eu chegava perto do trabalho que eu tinha que ir andando, eu botava um podcast. Eu escutando podcast, qualquer for, de alta ajuda na real, sempre a maioria das vezes era. E eu escutando esse podcast até o trabalho. E depois que eu chegava no trabalho, eu vivia aquele mundo ali, que era meu mundo, mas sempre criando o meu próprio ambiente. E eu não me entrosava com aquele ambiente, não porque as pessoas eram ruins, mas não compartilhava da mesma mentalidade que eu queria criar. Entende? Então eu vivia e quando eu saía, eu botava o podcast de novo e continuava a minha rotina. Eu queria mudar aquele lugar, então eu tinha que proteger o meu ambiente também. Eu chegava, ia escutando podcast até em casa, chegava, em casa botava uma aula e ia estudar até a hora de dormir. Ia dormir 2 da manhã, acordava 4. Ia dormir 1 da manhã, acordava 4h30. Caramba. E assim eu fui construindo. Sensacional. Ó, a gente já consegue ver alguns padrões aqui de quem vence, tá? Primeira coisa, falta de vitimismo. Não se vitimiza com o negócio. Eu não tenho tempo, pra mim não dá certo, eu tenho trabalho o tempo todo. Então, cara, o tempo que eu tenho é ir pro metrô, então eu vou sentar no metrô. Exato. Eu vou ler, eu vou estudar, depois eu saio daqui, vou caminhando até ali, então eu vou colocar um podcast, é o tempo que eu tenho. É o que eu posso fazer. Eu não tenho escolha, eu só posso escolher quando eu prosperei. Depois que eu prospero, eu posso escolher. Sim. Agora, até lá, irmão, é o que você tem que você pode fazer. Sim. Segunda coisa, organização. Eu não conheço alguém que é muito próspero, que não é organizado. E organização não é ser um cara que, nossa, a mesinha do cara é toda bonitinha. Ele tem uma rotina perfeita. Não é isso. Organização é, cara, é planejamento. Se planejar. Então, qual hora que eu tenho disponível? É aqui. Eu tenho um filho. Que hora meu filho tá dormindo que eu posso acordar mais cedo, então, e ler, e trabalhar, e fazer o que eu tenho que fazer. Então, organização, planejamento. Rotina, né? Tanto que... Rotina. Eu vou até falar melhor. Não conheço ninguém que seja próspero que não tenha agenda. Que não tenha uma agenda que fala, tal hora eu fazer isso, fazer aquilo. E terceira coisa, proteção de ambiente. Cara, então, eu protejo o meu ambiente, cara. Eu protejo aquilo que eu ouço. E o que é ambiente, né? O pessoal, às vezes, confunde muito em relação a ambiente ser o lugar físico que eu estou. Mas, na verdade, 86% do que tá na nossa mente vem do que a gente ouve e do que a gente vê. Então, o que eu cuido do ambiente? Cara, é só cuidar com o que eu tô vendo e o que eu tô ouvindo. Se eu tô ouvindo um monte de gente reclamar do governo, um monte de gente reclamar do trabalho que é horrível, que o patrão tá enriquecendo e você tá trabalhando pra ele, esse é o teu ambiente, Você tá se entupindo de coisa assim. Agora, se meu ambiente tá sendo, eu ouvi palavras de quem prosperou, então leitura, né? Eu tô vendo ali, tô absorvendo essa informação. Eu tô ouvindo podcast, eu tô ouvindo um cara que tá crescendo, tá querendo sair do trabalho também, ou que tá querendo crescer no trabalho, um cara que é campeão. Porque não necessariamente ele tem que sair do trabalho, mas você consegue conhecer o cara que é diferente na CLT. Sim, ele tá empreendendo no CNPJ do outro, ele é dedicado, ele não tem essa visão errada e vitimista das coisas. Né? Então, proteção de ambiente, eu protejo o ambiente. Galera, eu não vou conseguir estar com vocês sexta-feira, não vou poder ir. Mas por que você não pode? Não, porque eu tenho que estudar. Mas você faz faculdade? Não faço, mas eu tenho que me dedicar nas minhas coisas, eu sou comprometido com isso. Né? Então, falar não, né? 3 coisas na sua história que eu já vejo, cara. Não ser vitimista, planejamento, né, criação de rotina e proteção de ambiente, né? Exato. Mas e aí, na sua rotina, então, era essa? Era essa até... E dentro dessas trocas de quartéis, eu me virava. No serviço, quando eu tava armado lá também, eu botava um fonezinho escutando. eu não tinha... Pra mim, todo tempo era tempo de estudar. Para mim, todo tempo livre não era livre. Porque se eu queria construir algo para mim, aquele tempo era meu. E se eu tivesse querendo descansar ou jogando aquele tempo fora, eu estaria falhando comigo mesmo. Perfeito. Então, eu fui construindo essa cabeça desde novo. Quando eu comecei na Marinha. E me ajudou muito, por conta que eu acelerei em 1 ano, acelerei 5 anos da minha vida. Porque aquela frase, intensidade distorce o tempo. Quanto mais você faz aquilo várias vezes, mais você vai diminuindo o tempo para poder ficar bom. Total. E eu estudava no chão. Eu cheguei a imprimir um manual que tinha, eu lia no chão do manual de Google Ads lá. Eu imprimia, ficava lendo. E, cara, para mim era a minha vida. Eu chegava... E tanto que essa mentalidade que eu criei, o que eu falo que as coisas me prepararam para agora, essa mentalidade eu criei quando eu estudava para concurso. Porque quando eu estudava para concurso, era trabalhar e estudar o dia inteiro. Não tinha carnaval, não tinha festa, não tinha balada, não tinha videozinho no YouTube, e era trabalhar.
Pois é, cara. E aí, o que é legal, né? No concurso, a galera se desdobra. Eu nunca usei pra concurso, mas a galera se desdobra pra conseguir entrar no concurso e por um motivo muito nobre. A pessoa escolheu aquilo, ela Sim. quer passar. Sim. Só que, cara, quando você vai pro seu negócio, meu irmão, é isso pra mais. E você vai ter que. E aí, tipo assim, aí você lamenta por ter que dedicar no teu negócio, né? Só que quando é pra fazer um concurso que eu vou, tipo, que eu não tenho escala, e tá tudo bem se a pessoa quer isso, né? Cada um tem o seu ideal, a sua prosperidade. Às vezes o cara prosperar e ele passar no concurso e ele continuar ali. Sim, e exato. maravilha. Né? Cada um com o seu ideal. Só que essa visão é necessária, né? Porque o pessoal fala, pô, eu trabalho muito no meu trabalho, vou abrir um negócio. Vou trabalhar menos. Né? Não A faz galera sentido. tem Não essa faz ideia, sentido. né? Não faz sentido. Sim. Aí, continuando. Aí eu fiz o curso. Aí eu tive minha primeira venda em 2 meses. Foi bem rápido. Eu creio que foi bem rápido, assim. Eu fiz a minha primeira venda em 2 meses ali. E sempre deixando minha mente ativa. Eu nunca, tipo, eu estudei isso aqui, eu não tenho mais o que aprender nada. Eu sempre sabia que eu tinha que aprender mais alguma coisa. Eu sempre mantinha minha mente ativa. E eu fui estudando, vendo podcast, e acho que em 3 meses eu tinha feito 7 mil no mês. Caramba, 3 meses. Foi no mês 6, mês 8 que eu fiz minha primeira venda em agosto. Em outubro ali eu já tinha feito 7 mil. Tinha acertado um produto no Google. Sim. E o que me ajudou foi também que quando eu fazia a campanha e ia trabalhar, não tinha tempo de ficar mexendo na campanha. Então, a ansiedade me ajudou nessa parte, porque não tinha tempo para olhar. Então, deixa acontecer. Se veio a cobrança no cartão, aí molhou, né? Eu deixava lá acontecer e tá tudo bem. Eu lembro que minha primeira venda eu tava cortando melancia no quartel. E eu tava no meio de todo mundo assim, e tava no modo não perturbe do iPhone, né? Aí daqui a pouco eu vi uma notificação do Hotmart, eu falei, deve ser alguma notificação de podcast, alguma aula que eu não vi. Aí depois eu vi lá, 180 e 35, foi minha primeira venda. Nossa. Aí eu fui uma correndo pro emoção. banheiro e eu olhei assim, eu falei, nossa, mano, minha primeira venda, tirei print, mandei pro Felipe, mandei pra todo mundo, mostrei pra minha mãe quando cheguei em casa. É transformador, né, cara? Nossa, é muito Essa transformador. primeira venda, eu acho que ela é a primeira venda virada foi- de chave de todo mundo, né? É. Incrível. Foi, Eu me acho. dali eu comecei a galgar novos. Fui estudando, comecei a fazer novas campanhas e sempre acreditando, sempre bota dinheiro, volta, bota dinheiro, volta. E até que foi em março eu atingi os 10 mil. Os 10 mil, vai botar. Dá 9 meses. 9 meses eu bati 10 mil reais. Foi muito rápido, velho. Aí, Assim, pra mim foi rápido, na minha e opinião. outra coisa agora Sim. que eu vou falar que foi que mudou minha vida, assim, foi procurar novos ambientes, pessoas que estão no nível acima que você. Porque quando eu fui pra imersão, vim pra imersão aqui em Floripa, inclusive foi que a gente se conheceu, que eu vou contar também, eu tava no nível de 10 mil ali, e eu comecei a conversar com pessoas que estavam no nível de 50, 100. Sim. Quando eu entrei nesse meio, minha mente deu um clique, assim. Minha mãe sempre falava que quando eu voltava das imersões, eu voltava transformado. Eu falava assim, Giovanni volta um sonhador. Não um sonhador que ela sempre acreditou em mim. Sim. Não que eu era louco da Mas, tipo, cabeça. eu tava muito empolgado. Eu voltava muito empolgado pra fazer tudo. Eu falava pra ela, não entendia nada, mas eu falava mesmo assim, como se eu estivesse falando com um vídeo no YouTube. Sim. E ela falava que eu voltava muito empolgado. E tanto que em março eu bati 10 mil. Bem no dia da imersão. Eu não consegui pegar a placa porque foi no último dia da imersão. Cara, eu acho que foi quando a gente se conheceu. Foi quando a gente se conheceu. Que você tava falando inclusive. isso, inclusive. Nossa, cara, agora me 2023, coisa da né? memória. Eu lembro que você tava vendendo na época, acho que era Glucotrush. O Glucotrush. Daí você veio falar comigo, lembra? Você veio falar comigo no Sim. negócio, eu lembrei agora, na hora. Aí você veio falar, cara, tá gastando um monte, tarará. Aí eu conversei contigo, aí no dia você chegou, parou de gastar tudo agora. E aí começou... E foi legal naquilo ali, que eu peguei 10 mil, mas não tô. peguei a placa. E aí teve outra imersão 3 meses depois, só que eu já estava inserido naquele ambiente novo. E eu comecei a conversar com pessoas naquela época. A gente montou um grupo, tanto que de 3 meses pra frente, eu bati 50 mil. Eu saí de 10 para 50 em 3 meses. Por quê? Porque eu fui inserido em outro ambiente que aquilo, 10 mil não era nada. E quando eu entrei naquele ambiente, eu vi que era possível, eu fui atrás, falei, o que é que você está fazendo? Como é que você está fazendo? Eu já tinha mentalidade alinhada. E eu perguntei as coisas que ele estava fazendo, a gente inseriu no grupo e tanto que deu certo. Sim, E perfeito. na outra imersão eu já peguei de 50. Cara, inclusive essa é uma lição que a gente pode passar pro pessoal, que se você já começou a crescer no mercado e você tem dificuldade de se expor a ambientes desconfortáveis, você precisa vencer o orgulho. Porque a gente tem a tendência de, pô, preciso crescer. Quando você tá no início, cara, você é faminto. Você quer sentar com todo mundo, você quer ver o que tu... Aí depois você começa a crescer um pouco, você tem que vencer essa barreira de novo. Tipo, cara, eu nunca posso ser o mais inteligente da mesa. Isso parece clichê, mas não é. Então, tipo assim, e é muito real isso. Se você deseja
Eu vou dar um exemplo muito acima, tá? Mas se você algum dia quer ter uma Ferrari, busque se assentar com 5 homens que têm uma Ferrari também. Você vai ser o próximo com toda certeza. Ou você vai ter uma, ou você vai ter que sair daquele ambiente. O ambiente ou ele te molda ou ele te repele. Sim. Ou você vai se tornar um igual. Por quê? Porque você começa a ter comportamentos de quem? Porque assim, cara, o resultado que eu tenho, ele é só fruto daquilo que eu sou e daquilo que eu faço. Então, como que eu consigo ter? É só eu me tornando alguém melhor e fazendo coisas melhores. Exato. Sendo assim, quando eu me assento com homens que fazem coisas diferentes e que são diferentes, eu começo a me moldar daquela forma também. Assim como quando eu tava na minha cidade natal, na tua escola, que é onde você se moldava tudo que a galera fazia e falava, a mesma coisa agora. Sim. Então, por exemplo, se o cara é solteiro, ele não... a filosofia de vida dele é ser solteiro pro resto da vida. Então, não ande com homens casados, cara. Você vai ser o próximo casado. Não adianta. Porque você vai começar a ver um estilo de vida diferente, qualidades que você não via antes, porque teu ambiente era diferente. Porque o ambiente torna comum aquilo. Torna comum. Se você anda com 5 pessoas ricas, você vai ver que é comum pagar caro no restaurante. Pagar caro não, o que o restaurante tem valor, mas pagar um valor alto no restaurante, comprar uma imersão, você vai ver que é comum. Então você se torna parte daquilo. Exato. Aí é aquilo, se você não se moldar, o ambiente vai te expulsar. Perfeito, cara, exatamente. Então, se expor a ambientes desconfortáveis é o mais... E aí você vai ter que pagar, na maioria das vezes, né, por esses ambientes. Pra entrar, Sim. com certeza. Porque, na maioria das vezes, e não é arrogância, tá, pessoal? Pra você que acha, por exemplo, que eu tô num grupo de afiliados, né, pra uma galera que acompanha a gente afiliado. Pô, eu tô num grupo de afiliados que todo mundo tá querendo ter resultado. Aí começaram a grupo de 10 mil, aí fizeram um grupo só de quem faz 10 mil por mês, só de quem faz 50. Isso é errado. Cara, não é errado. É que as pessoas que fazem 50 mil, que estão com os negócios delas faturando 50 mil por mês, elas querem estar junto com quem faz isso. Porque elas estão com problemas diferentes de você que tá no começo. Exato. Sim. Elas estão com desafios diferentes de você que tá no começo e elas estão buscando resultados diferentes. Então, não é arrogante da parte dela. Você vai entender quando você crescer. A questão é, se você quer estar junto com elas, cara, quanto que é a tua mentoria, velho? Quanto que é? Vocês têm algum grupo aí? Quanto que é pra eu entrar? É 5 mil? Eu vou dar um jeito. Em 3 meses eu falo com você de novo. Exato. Então, pague, porque você vai sentir a dor do desconforto e aí você vai estar num lugar onde as pessoas estão falando de outros problemas. Porque você vai compartilhar toda essa dificuldade com ela e fala, cara, isso aí eu tive há 2 anos, agora eu tô com um outro estágio. Sim. Né? Então, essa questão de pagar por ambientes confortáveis, eu concordo plenamente, cara. Sim, sem dúvida. É porque eu enxerguei valor naquilo na época, quando eu fui a primeira imersão, como eu falei aqui, eu não ia. Eu achava que eu não tinha férias no quartel e eu dei meu jeito. Eu comprei a imersão, coloquei uma dispensa, mas já saí, tô nem vou falar. Eu lembro, cara. Coloquei uma dispensa, lembra que eu falei? Eu lembro que você contou a história. Eu falei que tava com Covid, fui. Dá seus pulos. Eu falei, velho, eu tenho que mudar daqui, eu tenho que fazer eu peguei uma dispensa pra poder. Eu falei até com o Felipe, peguei uma dispensa e vim. Tô nem aí. Eu tenho que mudar de ambiente. Se eu continuar naquele lugar, eu não quero ficar mais mesmo. Então, eu peguei a dispensa e fui. Tanto que mudou minha vida tanto financeiramente e no network que eu conheci meu parceiro também lá. Aí, ó. Foi lá que a gente se conheceu. Era pra ter ido, cara. Era pra ter ido, velho. E um outro ponto bem legal dessa história, antes da gente entrar na história da Franciele. Que, cara, o pessoal se preocupa muito hoje com um comportamento de um milionário, né? Quais são os comportamentos de um cara rico? Eu acho que deveria se preocupar mais com qual é a mentalidade de um cara rico. Exatamente. Porque, tipo assim, a galera, nossa, qual é o hábito? É acordar 5 horas, tomar banho gelado, aí ir pra academia em seguida, aí volta, trabalha. É, assim, uma rotina intensa. Só que, cara, qual é a mentalidade? Porque ninguém ficou rico fazendo essas coisas. Não. Tendo uma rotina, nossa, incrível. Não. Você pode ter buscado isso, só que você teve que desequilibrar em algum ponto. Exatamente. Você teve que desequilibrar. Eu sou contra, inclusive, esse equilíbrio. O pessoal fala muito de equilíbrio. existe. Que eu tenho que, não existe. Não, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que comer tal coisa, eu tenho que fazer. Aí a pessoa faz tudo que tem que fazer pra cuidar do corpo, mas não cuida nada da mente, não cuida da mentalidade. E daqui a pouco ela vai ser mais um atleta do que qualquer coisa. Porque o que gera dinheiro não quer dizer que se cuidar do seu corpo é errado. Mas o que gera dinheiro não são essas atitudes. As pessoas confundem muito. Pra você mudar, existe o desequilíbrio. Um carvão só torna diamante numa alta pressão. Então, se você quer continuar naquele ambiente fazendo aquelas coisas que, o cara de alta performance faz isso, mas qual a habilidade que ele não te mostra que ele usa para poder criar dinheiro, para ele gerar valor? Não é aquela. Entende? O cara de alta performance, ele está rico. E agora ele faz isso. Agora a questão é o que ele fez quando ele não estava. Exatamente. O que é que ele se abdicou? Que é que ele. Noite de sono mal dormida que ele teve que fazer. Eu dormia super mal quando eu comecei.
E não que a pessoa tem que fazer isso. Eu acredito que haja equilíbrio depois que você sai daquela bolha. Quando você sai daquela bolha, sai daquela atmosfera, você consegue, sim, ter uma vida equilibrada, você consegue manter uma rotina de sono, alimentação. Sim. Mas antes disso, você não vai querer conseguir equilibrar todos os pauzinhos na mesa, Você não. tem que sair da inércia. No início, Exatamente. né? Você precisa se desafiar mais. Exato. Primeiro é sair da inércia. É tipo um avião decolando. Eu sempre dou esse exemplo. Cara, um avião para decolar, ele tem que usar toda a energia, força do mundo que ele Exatamente. pode de combustível. Sim. Depois que ele subiu, aí ele já tá num outro estágio, ele tá na velocidade de cruzeiro. Aí na velocidade de cruzeiro, cara, é só ele manter. Ele só manter, depois ele volta do jeito. Ele domina depois. Agora, quando ele tem que sair da inércia, que é sair do chão pra 10 mil pés, irmão, não, é muita É um força. esforço maior. E aí, nesse momento, quando você tá nesse esforço muito grande no início, principalmente, pô, que você fica lá lendo no metrô, que você fica naquele processo muito intenso, você tem que buscar ter harmonia, na minha visão. O que é harmonia? Cara, eu tô muito dedicado aqui, ó. Então é desequilíbrio, ó. Aqui tá pra cima, aqui tá pra baixo. Mas o que é harmonia? Pô, eu tenho outras coisas pra cuidar. Então, às vezes o cara tem família, ele vai Sim. ter os filhos, ele vai ter, pô, a saúde dele não pode também acabar com tudo. Sim, não. Né? Ele não Não. pode se desgastar, até porque ele precisa da saúde mental dele em dia pra ele estudar e se dedicar nas coisas. Sim. Só que ele não vai conseguir ter tudo equilibrado. Não, Tipo, vai. eu sofri com isso. Não é que eu sofri com isso no início, mas eu percebo que no início, se eu tivesse entendido mais plenamente isso, talvez eu teria acelerado mais ainda. Porque eu tinha muito essa de, cara, eu preciso fazer tudo, não perfeito, mas eu tinha que fazer tudo. Eu não aceitava falar, cara, eu vou ter que me dedicar muito no trabalho e eu vou ter que dormir mais tarde. Não, eu vou dormir na hora que eu quero dormir e pronto. Só que depois eu entendi, eu falei, cara, não. Eu preciso desequilibrar, mas mantendo a harmonia. Até porque... E aí uma outra coisa, que eu não sei se vocês concordam. Se caso vocês discordem, me avisem. E compartilhem a ideia de vocês. Mas eu acho que o cara que tá vendo a gente agora, e ele tem 18, 19 anos, tá morando com os pais ainda, ou não tem a esposa, não tem filhos, cara, esse é o melhor momento pra você mudar de vida. Com certeza. Cara, é o melhor momento. Com certeza. Foi o que me ajudou. Meu Deus. Você tem a faca e o queijo na mão. Você tem tudo, cara. tem tudo. Tudo. Porque assim, ó, não é que... Antes tarde do que mais tarde, né? Então o cara que já tá mais velho e ele Menos quer... distrações, menos responsabilidades. Demais. Financeiramente É a mais hora. estável por conta que... Por conta dos mesmo que ele pais ajude os também pais, acaba ele ainda ajudando tem também. a mãe ajudando ou o pai ajudando ali. Cara, ele tá no momento perfeito pra poder mudar de vida. Sim. Não curta a vida agora. Não tô falando que a pessoa não tem que curtir, mas eu vou me matar de trabalhar. Use o tempo a seu favor. Quando você tiver um filho, você tiver uma família pra criar, isso vai ser mais difícil você conseguir se doar mais ao seu trabalho. Então aproveite esse tempo. Exatamente. Sim. Exatamente, cara. E outra coisa, você se coloca pressão né, nessa fase, só que você não tem, como vocês bem disseram, você não tem uma responsabilidade de gente dependendo de você, Sim. sabe? Você não tem essa pressão forte, porque no final das contas, cara, são suas emoções que vão guiar o quanto você vai se dedicar. Exatamente. Se você não tem como você estar dedicado no trabalho sem dar frutos, sabendo que seu filho vai ter que comer. Exatamente. Então você vai ter que. Então você tá no momento que você tem esse conforto ainda. Dê tudo de você, cara. Porque... E outra, não só nesse momento, que é a hora que você não tem filho, não tem esposa também, mas, cara, é o momento que você mais consegue dedicar energia, pô. Depois que, sei lá, eu não cheguei ainda nos 30 anos, 40 anos, mas depois, sei lá, dos 40, você não tem a energia que você tinha com 20, pô. Não. Com certeza. Você não tem o empenho que você tinha com 20, né? Além de todas as responsabilidades que vão surgindo vem com a junto. vida, né? Então, acho que a mentalidade do jovem, do adolescente, do jovem, ela é muito limpa. Então, é aproveitar esse momento de tranquilidade mental, porque a gente sabe que o marketing mexe com as nossas emoções, né? A gente tem que lidar muito com essa resiliência e é a melhor idade para isso, né? Não tem muita coisa ali na mente para se preocupar, então realmente focar e aproveitar esse momento aí. Não, diretamente. E, Giovanni, sua história, então, vamos entrar na Franciele? Vamos na Franciele. Como que você começou? Qual foi o início da sua jornada? Tá. Então, eu tenho 33 anos, então tenho uma longa caminhada, né, de vida, mas vou tentar resumir até chegar no marketing pra gente A gente tem contextualizar. tempo, tá tranquilo. Eu comecei a trabalhar muito nova, né? Com 15 anos. Uma coisa que eu tive desde muito cedo, vem de uma família também simples, nunca passei dificuldade, mas tive um problema de infância, assim, com mãe, enfim, tive uma infância bem difícil. Cheguei a morar em orfanato, tive abandono por parte de mãe, então tive uma infância bem conturbada, né? Morando com parentes, enfim, sou de Minas, nascida em Minas, nessa época eu estava em Minas. E nesse período eu morei com um tio, com um vô, então assim, nunca tive uma base fixa até meus 9 anos de idade ali, foi bem difícil, foram muitos traumas, muitos problemas. E meu pai morava em Goiás, né, com outra esposa. E devido às dificuldades da minha mãe em me criar, ele me chamou para morar com eles e foi quando eu fui para Goiás. Então, basicamente, eu vivi praticamente toda a minha vida no estado de Goiás, em Goiânia, morando com meu pai e minha madrasta. Então,
foram muito importantes para mim, porque eu saí de um ambiente que era muito tóxico com a minha mãe. Então, era um relacionamento narcisista, fora vários problemas. E fui para Goiânia. Minha madrasta, graças a Deus, maravilhosa, fez tudo por mim. Então, fui desenvolvendo ali a adolescência. E justamente por ter passado tanta dificuldade ali na infância, na adolescência, eu era muito ambiciosa. Então, eu queria trabalhar já rápido, já procurava trabalho ali com 14, 13 anos, eu já queria buscar alguma coisa, já entrava no menor aprendiz, na época tinha muito isso, de ensino médio, enfim. Comecei a trabalhar com 15 anos, entrei numa empresa também como estagiária, né? Eu tive muito esses estágios assim. E até é interessante que nessa primeira empresa, eu entrei como administrativo. Geralmente a gente entra como administrativo. E tinha uma vaga para vender. Era uma empresa de perfumes que vendiam contratipos, assim. Era tipo um representante que vendia esses contratipos, atendia os clientes para... Era um B2B, vamos falar assim. Sim. Que era o cara que ia vender no estabelecimento dele. E eu comecei a fazer ali, prospectar e tal. Comecei a gostar disso. Foi quando eu comecei a ganhar um pouquinho mais. Porque, claro, o salário de estagiário era metade, né? Que era meio período na época, eu estava no ensino médio. E eu comecei a ganhar comissões. Fora aquele meio salário, que, claro, era muito pouco, mas eu também trabalhava pouco. Né? Era meio período só, então não poderia exigir muito também pela idade. E comecei a ganhar umas comissões ali, outras aqui. E vi que a área de vendas era algo que seria legal, porque eu ia ganhar pelo que eu performasse. Sim, pelo seu resultado, né? Pelo meu resultado. Aí tudo bem, fiquei um tempo ali, fiquei quase um ano nesse estágio, finalizou meu contrato, eu saí. Aí eu já estava próximo de fazer 18 anos já. Fiz uma entrevista numa empresa, na época das listas telefônicas, bem antigo, eu sou dessa época. Né? Pegava o telefone fixo, tá? Daquelas páginas amarelas, então eu trabalhei, assim, em resumo, eu fiquei uns 5 anos nesse mundo. E aí foi quando... foi um mundo que me construiu muito, eu aprendi muito, porque eu trabalhei nesses 5 anos com marketing, só que era publicidade off, né, que na época... Não tinha um online forte, né? Não tinha um online forte, inclusive eu peguei a transição também do online. Então, eu era executiva, sempre como cargo de vendas, então eu era executiva e eu atendia clientes para fazer anúncios publicitários na lista telefônica. Então, foram 5 anos trabalhando com isso, então aprendi muita coisa de marketing, apesar de não ser online, né, mas eu acredito que agregou também. Sem falar no contato com o cliente. Nesse período, trabalhei por telefone, depois fui promovida para o externo. Então, assim, ganhei muito dinheiro nessa época, inclusive. Olha só. Não ganhava mal, né? Por ser CLT naquela época, 10 anos atrás, cheguei a ter salário de 10 mil naquela época. Nossa, era muito dinheiro. Coisa. Então, assim, eu conquistei, graças a Deus, nessa época, muitas coisas com o CLT. Cheguei a comprar apartamento, carro zero, enfim. Conquistei muita coisa trabalhando como executivo. Com lista telefônica. E aí a empresa mudou ali em 2013, por aí, 14, listas foram praticamente extintas e começou online. E a empresa teve que se adaptar, mas o carro-chefe da empresa era a lista telefônica, inclusive são anúncios bem caros, né? Eram bem caros. E a empresa começou a se adaptar para online. E aí foi bem quando começou o Google, que era Google AdWords na época. AdWords, que era, né, eles falavam que era pagar por clique. Ainda é, né? Mas era muito comum esse termo. Você paga pelo clique. Sim. E assim, não tinha ninguém nessa época, né? Pensa, 2014 ali, não tinha ninguém. São 11 anos atrás, era né? muito. Bem no início, assim. Cheguei a atender clientes, cheguei a vender, assim, alguns pacotes. Eu não fazia o anúncio, eu era parte de executiva de vender, mas eu tinha que explicar como é que funcionava. Então, acabou que a gente fazia treinamentos, né? É interessante falar sobre isso, porque 10 anos depois eu vim fazer isso. No caso, você ensinava o pessoal a divulgar no Google. Eu atendi os clientes para trazer essa oportunidade para eles. Porque o meu trabalho era atender empresas ou agências que iriam divulgar os seus negócios ali. Então, da lista telefônica, eu tive que me virar para trazer eles para o online. A empresa não tinha só o Google, tinham várias... Eles tinham um portal na época, era o Guia Mais, ainda existe, eu acho. Então, o cliente fazia anúncio ali. Então, a gente oferecia pacotes tanto pro site da lista telefônica, que virou... Aí eles fizeram repaginada, mudaram o nome da empresa, enfim. Mas não deu certo, porque, obviamente, assim, era no início, o carro-chefe era a lista. A empresa praticamente fechou, e aí eu saí da empresa. E foi quando eu tive que recomeçar e não sabia o que fazer. E aí uma amiga me convidou para entrar no ramo imobiliário. E aí eu fui fazer um curso de corretagem de imóveis e fui corretora também durante 2 anos em Goiânia.
Então, trabalhei com... Era, na época, lançamentos. Então, vendia apartamentos que iam ser lançados, Lançamento imobiliário. No lançamento. Tipo, na isso. planta, assim? Na planta. Olha só. Cheguei a trabalhar um pouco com loteamento também, mas tudo lançamento. Tudo na planta. Fiquei 2 anos, ganhei um dinheirinho legal. Foi bom, aprendi muita coisa. Também era sempre o cargo de vendas, né? Atendimento ao cliente, Sim. externo. Aprendi muita coisa. Eu sou formada em construção civil, então tinha uma correlação ali na época. E aí eu decidi a fazer um intercâmbio, que eu queria, sempre quis ir para fora. E tomei essa decisão de ir para Londres, passar um tempo e queria aprender inglês também. E acabei indo. Foi bem Londres. na época de uma crise imobiliária. Teve uma crise imobiliária, acho que 2016 para 2017, mais ou menos, se eu não me engano. Começou a ficar bem difícil as vendas, minhas economias começaram, porque assim, o ramo imobiliário, como corretor, você tem que poupar. Porque você tem mês que você vai vender muito bem. Muito volátil, né? Muito volátil. Assim, eu até falo que é um pouco parecido com o nosso negócio, porque a gente também tem os altos e baixos, mas era muito volátil. Então, quando começou essa crise, eu falei, eu vou aproveitar agora e vou, antes que acabe meu dinheiro, porque eu já morava sozinha, então eu já me sustentava. Então, aproveitei aquele momento e fui para Londres. De início, fui ali para ficar 6 meses, era a minha ideia. Acabei que fiquei 3 anos. Nossa. Fiquei de forma ilegal. Não fiquei legalizada, porque assim, fui com esse intuito, mas a vida foi levando ali e acabou que eu fiquei 3 anos lá, enfim. Trabalhei de tudo que você pode imaginar, assim, de subemprego, né? Mas que a gente ganha dinheiro. Mas na Europa é diferente. Na Europa é diferente. O subemprego Então, ganha trabalhei bem. de camareira, eu cheguei a comprar moto, coisa que eu nunca tinha feito aqui no Brasil para fazer delivery. Não me adaptei, fiquei 1 semana com a moto e fui fazer cleaner. Então, foi o que eu mais fiz nesses 3 anos. Cleaner seria a pessoa que limpa. Limpa. O nome diz... Literalmente. E assim, sou muito grata. Claro que foi muito difícil, né? A gente lida com humilhações, enfim. É o brasileiro, né? Lá fora, tentando fazer um dinheiro. Literalmente era isso. E eu comecei a me questionar. Poxa, eu sempre fui executiva, eu tinha tudo. Acabou que por decisões erradas eu vendi meu apartamento, que foi um grande arrependimento que eu tive na época, porque eu comprei um apartamento preço muito bom, que hoje seria um grande ativo que eu teria. E vendi, foi muita falta de juízo misturada com certa impulsividade para ir para lá. E, enfim, e aí decidi que eu queria fazer um mochilão e que eu ia voltar para o Brasil para tentar me readaptar de novo no mercado, né? Eu queria minha vida de volta, eu queria trabalhar, me sentir alguém, né? Não que não seja. Antes de tu ter ido pra Londres, você vendeu o apartamento, no caso? Vendi. Eu vendi tudo. Vendi meu carro, zero. Queimou as pontas total e foi. Foi assim, e todo mundo, meu pai principalmente, falou, minha filha, não vende, pelo menos o seu apartamento, vende seu carro, deixa seu apartamento. Ele já estava alugado, então ele se pagava. Entendi. Eu não tinha custo nenhum. Não ia ter um custo, entendi. Então assim, era um ativo ali que foi uma decisão errada ali, de idade também era muito nova, impulsiva, achava que a vida, que eu sempre ia dar muito, porque tudo que eu, assim, sempre fui muito bom em vendas, então todo lugar que eu trabalhei eu ganhava dinheiro, então eu achava que não ia ter dificuldade. Garantido, tá tudo Tava certo. garantido, não, eu vou comprar outro, tá tudo certo. Toque de Midas. Eu sou isso. Midas. E aí, assim, comecei a ficar muito cansada com esse trabalho lá e não via perspectiva. Tentei me legalizar no país, mas no Reino Unido é bem difícil o processo de legalização. Não é fácil, como, por exemplo, Portugal, que tem maiores facilidades. E eu falei, cara, ou eu vou casar com alguém aqui pra me legalizar, ou eu vou embora e vou ver o que eu faço da minha vida. Você legaliza? Lá? Entendi. A única forma de se legalizar lá... Claro, tem outros, mas assim, é bem difícil, porque o Reino Unido é bem difícil. É um dos países... Até porque também estava bem saindo da União Europeia na época, então estava bem difícil. Várias situações macro aconteceram, né? Exatamente. E aí eu falei, tá, agora eu vou juntar um dinheiro e vou viajar e volto pro Brasil e tento um trabalho como executiva de novo. Tentar me readequar de novo. Fiz isso, aí eu consegui juntar um dinheiro ali, fiquei 6 meses de mochilão, então viajei bastante, foi uma experiência legal, fiz 11 países ali. Caramba! No caso, saiu de Londres e foi fazer mochilão? Saí de Londres, é porque eu não podia sair enquanto eu estava lá. Sim. Por isso eu fiquei 3 anos lá, como eu estava ilegal, se eu saísse eu não conseguia voltar. Então eu fiz uma estratégia ali para que eu finalizasse aquele período em Londres, saísse dali, fizesse o mochilão e já voltasse pro Brasil.
Ah, entendi. Tu vai fazer vários países e depois Vários voltar pro Brasil. países depois voltar pro Brasil. Mas a ideia de ir pra vários países seria mesmo conhecer e voltar? Isso, foi. A ideia inicial foi conhecer. Tipo, já tô Aí aqui, vou conhecer. Tinha uma questão espiritual também. Eu fazia yoga na época, ainda faço, né? Mas eu fazia yoga na época e eu queria ir pra Índia pra ver uma experiência de meditação. Ah, sim, entendi. Aí fiquei um mês na Índia também. Então tive essas experiências de autoconhecimento muito forte. Eu já buscava, eu sempre fui uma pessoa que buscava isso. E, enfim, passei por todo esse processo, conheci 11 países, foi bem legal, tive uma experiência muito boa. Meu inglês deslanchou, porque assim, tive que me virar sozinha. E ainda ganhou Viajei repertório. sozinha. Boa demais, cultural, né? Enfim, aí voltei pro Brasil, aí foi bem na pandemia. Aí eu tive uma sorte, eu falo que foi sorte, porque quando eu tava na Índia, foi final de 2023, a pandemia já tava lá. Já tava na Ásia, né? Vamos falar 23 assim. tava terminando, não tava? Não, 19, desculpa. Tá. É que eu 19 confundi, tava era começando. 2019. Final de 2019, a pandemia já estava acontecendo Sim, na começou Ásia. ali, né? Começou ali. É verdade. Demorou começou para lá. chegar aqui. Aham. É quem tá lá, né, que sabe que lá começou ali, novembro já tava começando os O Brasil primeiros explodiu ali depois do casos. carnaval, né? Foi bem depois Foi do bem carnaval. legal. Demorou um pouco mais, né, Uns aqui 4, no 5 Brasil. meses. Mas aí, sim, foi eu chegar no Brasil, eu cheguei em janeiro de 2020, fevereiro já começou a pandemia. E aí, 2021 inteiro, eu fiquei... 2020 inteiro, né? 2020. Eu fiquei, assim, sem saber o que fazer, né? Porque eu tava com uma economia boa, que eu tinha juntado nesse período, trouxe pro Brasil. Tava tranquila, mas já queria voltar de novo pro trabalho. O dinheiro tava ali, gastando, acabando, enfim, eu precisava voltar. E aí, quando teve o final ali de 2020, que foi quando acabou a primeira parte da pandemia, né? Que foi quando você finalzinho saiu de do 2020 quartel ali também. Deu uma pausa, né? Deu uma Depois da pausa em votação. 2020. Aí eu entrei no mercado de trabalho de novo, fui trabalhar com adquirências, que eram aquelas máquinas de cartão. Aí trabalhei na Stone, na Cielo, que são as maiores também. Trabalhei como executiva também. Enfim, nada... Não consegui voltar a ganhar o que eu ganhava antes com as listas. Então, assim, tudo mais caro, inflação maior, uma mais situação alta. bem influente no mundo todo, né? Sim. Todo mundo meio que já se assustando com isso. Sim, e eu sempre busquei, como sempre ambiciosa, eu buscava ganhar mais e algo que eu vi esse crescimento. E eu não me adaptei com esse mercado, e aí saí, enfim. E aí foi no final de 2021, ou agosto de 2021, eu comecei a ver algumas coisas de marketing digital. Na verdade, eu já via desde que eu estava em Londres. Que em Londres, enquanto eu fazia as faxinas, eu tava ouvindo podcast. Eu sempre ouvia. Sim. YouTube, eu era viciada, assim. Eu aprendi inglês também, ouvindo... E lá, tipo, começaram mais os podcasts fortes, assim, né? Sim, lá pro sim. 21 ali. Não era nem podcast, era vídeo mesmo. Não era nem muito podcast, não. Eu me engano, não era nem podcast, era vídeo normal. Por ali, mais pro começo dos 22 que começou a ter mais, né? Podcast. Sim, podcast foi... não era nem podcast, mas era vídeo. Eu lembro que na época eu via o Joba, não sei se sabe. O Joba de YouTube? 2019 ali, enquanto eu tava arrumando as casas que eu arrumava, eu via muito conteúdo de marketing. Inclusive, cheguei a criar um canal na época. Olha só. No YouTube. E acabou que eu procrastinei, não continuei com esse canal. Cheguei a fazer uns 20 vídeos e abandonei. Mas eu sempre flertava ali com o marketing. Sim. Claro que não sabia da existência do tráfego pago, até porque o tráfego pago foi estourar mesmo em 2021, né? Foi mais forte 2021. depois. E aí, em 2021, eu lembro que eu tava morei, né? Depois que eu voltei de Londres, eu decidi morar 1 ano em Minas. Não fui para Goiás, fui para Minas para ficar próximo da minha irmã, que é a minha irmã mais velha. E dos meus sobrinhos, que eram novinhos, então eu queria ter aquela vivência ali com eles. E fui morar em Araxá, que era uma cidade bem pequena. Fiquei lá 1 ano, enfim. E no final ali... Cidade de Minas mesmo, Araxá? Cidade de Minas Gerais. Sim. E aí, em agosto ali de 2021, eu comecei a ver anúncios de marketing digital e aquele negócio de vender online. E entrei num curso de vender curso, que todo mundo entra, né? Nessa época era bem comum. Mas eu não me arrependo, agradeço. Inclusive, eu tenho um e-mail até hoje dessa compra, porque foi ali que começou tudo, né? Eu assisti, acho que uns 2 vídeos, 2 aulas. Sim. Porque eu vi que era um esquema de pirâmide ali e não continuei. Mas dali, aí eu comecei a pesquisar mesmo por eu mesma ali no YouTube. Sim. Aí eu vi rumores de Google Ads. Aí eu falei, que legal e tal. Nossa, é só fazer um anúncio e deixar. Comecei a ver
vídeos aleatórios. Foi até a Gabi Cervantes, foi um dos primeiros vídeos que eu vi. Foi ela. Cheguei a subir campanha do vídeo dela, subir campanha, tudo. Em relação As ao Google campanhas Ads, foi com o vídeo dela. foi ela que Foi ela viralizou. que começou ali naquela época. Até um pouquinho antes do Caio, né? Sim, não, Bem antes do Caio, bem antes do Caio. E cheguei a fazer campanha ali com ela, mas assim, aí fiz a campanha e tal. Aí, pesquisando conteúdo, eu achei a Miriam Nogueira, que eu acho que muita gente conhece. Sim. Eu falo que foi ela que deu abertura ali, foi dali que eu conheci o Caio. E a Miriam indicou o Caio e eu me identifiquei muito com o Caio, comecei a acompanhar os conteúdos dele, comprei o curso. E ali eu comecei minha trajetória com o Google Ads. E isso em 2022 já? Eu comprei o curso na Black Friday de 2021. Que eu entrei na Black Friday do Caio, mas eu olha que interessante, eu fiz a minha primeira venda antes de entrar no curso. Eu fiz a minha primeira venda só com conteúdo gratuito ali da Gabi Cervantes. Até que tive sorte no começo, porque eu não fiquei negativa, assim, eu demorei muito. Eu fui ficar negativa só quando eu fui pra gringa. Então, nesse período, eu vendia até bem, assim. Mas eu não tinha aquela visão que eu ia viver daquilo. Eu nunca imaginava que eu ia viver daquilo. Nunca, eu não tinha essa cabeça na época. Então, eu tava no meu emprego ainda, mas eu tava vendendo. Cheguei a usar CPA naquela época, sem ter a mínima noção do que era isso. Confunde com o CPC, tá ligado? Coloca CPA. E vendia muito, assim, era incrível, assim, eu vendia muito. O Google dava aquela dica dele lá de aplicar, eu ia lá aplicar, sabe? O que eu vou Tudo de fazer? recomendação. Coloque 10 mil por dia, eu aplicava. Aí voltei pra Goiânia, decidi voltar pra Goiás. Tinha saído do emprego. E assim, só que eu tive eu falo que foi um amadurecimento, também um crescimento e também um pouco de inconstância. Eu acho que foi muito meu mental também que influenciou nisso. Porque como eu sempre morei sozinha, tinha que me virar, então precisava sentir uma certa estabilidade, que não existe, mas tinha que ter uma fonte de renda fixa ali para que eu conseguisse minimamente ter uma mente saudável para continuar no digital. Perfeito. Então, acabei voltando para Goiânia, arrumei outro trabalho, eu desfoquei completamente. Tava dando certo o Google Ads. Aí foi aquela coisa de querer abraçar o mundo. Aí veio um amigo falando sobre criptomoedas na época, que ele tava fazendo muito dinheiro. Era um amigo de muitos anos, uma pessoa que eu confiava. E eu tinha um bom dinheiro guardado também, que ainda era, que eu trouxe de Londres, e resolvi começar nesse lance de criptomoedas. E assim, foi um arrependimento, porque eu tava dando certo no Google. Se eu tivesse pegado esse dinheiro aplicado no Google, exato. Eu teria investir no que tá dando tido certo. outro resultado. Eu teria feito meus 10 mil já ali naquele momento. E aí, pulando de galho em galho, entrei nas criptos e assim, me empolguei, peguei todo o meu dinheiro. E colocou coloquei tudo. Uma coisa interessante que eu ouvi você falando em relação a... eu nunca, sonhei em mudar de vida, né? Com isso no geral, e ficar rico e tudo mais. Sim. E eu acho que isso é muito normal, no geral, pra todo mundo, né? Porque, cara, você perguntar pra um cara que hoje é multimilionário, que alcançou um grande nível, você pergunta pro cara, você pensava em morar na mansão de 1.000 metros quadrados quando você começou? Não. O cara fala, mano, eu só queria sair do meu trabalho, entendeu? E fazer 5 só mil. uma renda extra. Por mês, exatamente. Então, assim, é muito nessa questão, né? E a sua crença de capacidade, ela aumenta com o tempo. Então, no início, tem uma crença de capacidade de, nossa, eu consigo fazer 2 mil. Aí você começa a lapidar a sua mente, você fala, cara, na verdade, não. Na verdade, eu consigo alcançar aquilo que eu quiser e eu não tenho que me perguntar se eu vou conseguir alcançar. Eu tenho que me perguntar se eu tô disposto a me preparar pra chegar lá. Então, tipo assim, é difícil correr a maratona? A questão que você tem que se perguntar é a seguinte, não tem que saber se eu vou correr a maratona. A minha pergunta é, eu vou ter cunhão pra me preparar, pra todo dia treinar 2, 3 horas de corrida pra eu chegar lá e correr uma maratona? Exatamente. Se eu tiver cunhão pra me preparar, correr a maratona é mais fácil, Exatamente. Porque eu fiquei 1 ano treinando, velho, entendeu? Exatamente. Então é muito essa questão de, você tá disposto a se preparar, né? E eu acho que isso é muito comum também. A gente não começa falando, nossa, eu vou morar em Jurerê, Ninguém pensa no final, né? Ninguém pensa no último estágio que eu vou chegar. E nem é bom que pense, né, cara? Senão você tá sendo muito baixo, né? Sim. Você começa... Aí depois você fala, não, eu posso ter mais do que eu achei que era mais ainda, né? E é até legal, porque eu acho que são fases no marketing. Que a primeira fase é você entra num curso e descobre que existe um mundo. Segunda fase, faz a primeira venda. Aí você já... Nossa, isso aqui funciona. Mas para você aumentar o seu nível de ver que você pode viver aquilo, você tem que entrar num ambiente. Aí é onde entra total o ambiente. Aí foi quando eu fui na primeira imersão. Também estava num outro trabalho. Assim, nesse meio tempo, eu sempre trabalhava. Eu fui realmente largar o meu viver 100% do digital foi ano passado, no
em janeiro de 2024. Foi onde eu parei tudo. Aí foi um acontecimento também que teve no último trabalho que me motivou a isso. Mas nesse meio período, eu nunca estava 100% no digital. Então, eu ia e voltava. Sabe? Sim. Eu ia e voltava. Não porque eu não acreditava, porque eu já estava nos ambientes. Eu participei de 2023 para cá, eu fui em todas as imersões do CAI. Sim. Fora outras também de autoconhecimento que eu participei também. Então, sempre estava lendo livro muito também. Então, eu sempre estava dentro desse mundo. Só que eu sempre... Parece que eu me sabotava também, porque eu, no fundo, eu me sentia insegura de colocar todas as fichas ali. E eu precisava ter uma estabilidade ali, pelo menos para pagar as contas. Enfim, eu tava insegura. Morava sozinha também. De acreditar que aquilo ia... Que eu ia ter que eu ia conseguir me virar com aquilo. Perfeito. Inclusive, Então, eu fiquei insegura. Até fazendo um link em relação à imersão presencial, pessoal. Se você ainda não foi em alguma imersão, algum evento presencial, onde você consegue ficar imersivo num assunto, num conteúdo, e principalmente ter outras referências, eu garanto para você que vai ter uma vida antes de ir, uma vida depois de ir. Com certeza. Tá? Então, se você, inclusive, não foi nenhuma, nós estamos com o lote agora aberto para imersão Inquietos Digital, que vai acontecer aqui em Florianópolis, inclusive, no final do ano, tá? A gente vai deixar o link aqui embaixo da página para você conhecer. E caso você queira ir, eu recomendo que você vá, porque realmente, assim, como eu disse, existe uma vida antes e depois, cara. Exato. Porque não pela questão do conteúdo que você aprende ali, mas pela ambiência que te deixa desconfortável, que te faz olhar outros pontos de vista, outras referências. Né? Então, tipo assim, igual você falou, né? A gente começa, a gente foca na primeira venda, depois no... Só que aí, quando você tá na imersão, você vê pessoas que, pô, já estão num nível absurdamente grande. Você fala, cara, é possível fazer isso? Não, e ainda assim que você vê que a pessoa não é nada de normal. É uma pessoa, um humano comum com você. Não, e o cara, às vezes, ele tem uma situação ainda mais complicada que a sua. Muito! Tipo, eu lembro que eu me conectava com algumas pessoas, às vezes, que, tipo, cara, eu tô numa multinacional, tipo, há 13 anos, eu tenho 3 filhos. Cara, tem um aluno, inclusive, aqui dos nossos projetos, que, cara, ele assim, atinge um cargo público, ele é delegado, ele tem 3 filhos, ele tem, pô, ele é casado, tudo, e ele fez, tipo, 200 mil no mês. Aí você olha pro cara e você fala, mano... De onde surgiu esse tempo, né? Ele com essa vida inteira conseguiu fazer isso porque eu, sem filho, sem nada, sem nada pra poder cuidar, eu não vou fazer. Total, você volta a outra pessoa. Sim, e por isso que o mental realmente é a chave, assim, de todo esse processo. Eu falo que é o mental total, assim. Então, eu tive essa insegurança de ficar totalmente no marketing digital, assim, de me dedicar 100%, vamos falar assim. Sim. E aí, continuei indo nas imersões, sempre fiz anúncio no Google Ads ali, sempre no Google Ads. E assim, acho que eu não me atentava também a outras oportunidades que tinha dentro do marketing, porque assim, uma coisa que eu vim também ter esse insight com ele, que foi que acho que nós temos perfis comportamentais de personalidade. E assim, fui ter esse insight há pouco tempo e realmente funcionou para mim. É que Google Ads é muito bom, mas tem um mundo de coisas no marketing. E tem pessoas que eu acho que estão sofrendo com Google Ads ou já passaram pelo que eu passei, que assim, eu fazia dinheiro, mas eu nunca conseguia ter uma constância totalmente, assim, um mês eu ficava bem positivo, no outro mês eu ia lá e perdi o ROI. Um mês eu ficava patinando, eu sentia que eu tava morrendo na maré sempre, eu tava nadando e tal. Falei, cara, mas não é possível, o problema tá comigo, porque todo mundo consegue, que a gente vê, né, os resultados, as pessoas, enfim. E aí eu fui entender que o meu modus operandi mental não era pro Google Ads, mas eu demorei um tempo para entender isso. Então, não que o Google Ads não seja para todo mundo, mas eu acho que tem pessoas que... Personalidades que funcionam melhor com outras coisas. Eu, por exemplo, sou da parte mais criativa. Então, foi quando eu descobri o TikTok, enfim. Foi até incrível, assim, porque eu saí do Google Ads, assim, por uma... Nem saí, eu tava fazendo ainda até final do ano passado. 3 meses teve o resultado que não teve. E assim, aí eu tive uma ideia, um insight mesmo, do nada, e apliquei no TikTok. Eu tava fazendo um meio de funil ali topo no Google, acertei um vídeo que eu tava mandando pra um vídeo, e eu tive um insight. Falei, vou postar esse vídeo no TikTok. Vai que, né? Aí eu comecei a pesquisar e comecei a postar. E assim, no primeiro mês eu fiz 10 mil no TikTok, no orgânico. Caramba. Aí me acendeu uma luz, assim. Eu falei, caraca, eu sofri tanto pra bater 10 mil no Google Ads. Mas às vezes a gente não tem essa visão de nós mesmos, né? É difícil ter essa visão de você mesmo. Sim. Tipo assim, talvez o meu perfil não seja tão analítico, apesar de eu achar que era, porque eu fiz exatas, né? Me formei em exatas. E eu achava que eu era analítica, mas não era o meu perfil. E o Google me deixava muito ansiosa.
Muito. Então, assim, ele, por exemplo, diferente de mim, que ele não fez tanto Google, eu fiz mais que ele, ele subiu uma campanha e acertava fácil. Eu falava, mas o que você faz? Eu também tinha o mesmo consegue problema. acertar. Ele, De porque acertar. eu ligo foda-se, literalmente. E eu não conseguia ligar o foda-se. Então, eu ficava mudando a campanha, entrava toda hora, aí começava a gastar, eu não conseguia aguentar aquilo. Então, assim, foi difícil pra mim. Sim. Apesar, bati 10 mil no Google, cheguei a quase 20 mil e tal. Mas aí no outro mês caía de novo. Então eu falei, cara, eu tô cansada. Cheguei num momento que eu tive uma crise existencial dentro do marketing. Falei, eu pedi pra Deus, falei, Deus, me traz uma luz, me mostra algo, talvez isso aqui não seja pra mim, né? E como a gente tá muito imersa no ambiente do Google Ads, a gente às vezes fica cego em Não ver olha pra outras outros lugares, coisas. Exato. E a gente acaba também, a autoestima começou a cair, porque eu achava que eu não era capaz, né? Enfim. E aí depois desse teste no TikTok, eu ainda tava no Google ainda. E no segundo mês fiz mais de 10 mil também. Cheguei quase em 15 mil no TikTok orgânico, 100%. Tirou o meu ROI por causa do Google, que eu tava fazendo Google ainda. E aí o Giovanni falou assim, amor, deixa Google. Desiste, sai, você sabe, né? não faz mais era campanha. lucro, então era praticamente faturamento 50 no Google, que é 30%, 40% a média Tanto ali. é que ele tentou fazer TikTok, também fez algumas vendidas, mas não era pra ele, que ele não gosta de editar, ele não Eu tem não gosto. paciência. Então, é aquilo que eu falei pra E ela. eu gosto. E eu era muito eu sou o homem é mais lógico, eu era muito mais lógico. muito Eu falei, mais lógico. falei, amor, você tem que ver o que você é boa, que você tem que investir naquilo. Não tente nadar contra a maré. Tudo funciona. Se eu for falar que, se a gente for falando aqui Facebook, Google, Dropshipping, Tudo Tabula, funciona. tudo funciona. Só que você tem que entender o que é que funciona pra você. Exatamente. Pra mim, eu não daria certo eu fazendo uma gestão de tráfego ou então querendo, porque não é a minha natureza. Sim. Não é a minha natureza, pra mim, a gestão já é melhor. E hoje eu trabalho só como copy, mas é porque eu preferi esse caminho. Mas pra natureza dela, eu falava, não é o caminho pra você. E ela não queria aceitar isso. Eu demorei pra desapegar do Google. Às vezes nosso querer aprender algo novo ou entender que a gente estava errado, é difícil o ego. É difícil falar que tá errado. Não, eu não vou conseguir esse negócio. Mas é interessante esse ponto aqui, pessoal, é que é o seguinte, não é vergonhoso você mudar a rota, é vergonhoso você desistir e parar no meio do caminho. Então, assim, uma coisa é eu desistir. O que é desistir? Pô, eu tenho um objetivo e aí eu tô seguindo essa rota. Aí eu falo, não, deixa quieto esse negócio. E eu vou pra uma outra coisa e tal. O que é mudar a rota? Cara, eu tenho esse objetivo. E eu tenho alguns caminhos a seguir aqui. Eu tenho um mapa, tenho alguns caminhos a seguir. Eu tô indo por esse caminho. Não tá rolando, não tá fluindo. Eu não consigo passar por esses desafios. Então eu vou voltar e vou por um outro caminho. Mas o objetivo é o mesmo. O objetivo é o mesmo. Então, assim, ter essa sabedoria e entender também que o Google Ads e qualquer outra estratégia digital, ela é uma estratégia, ela é uma porta de entrada. Depois que você entrou e resolveu o primeiro problema, que é, conseguir validar uma primeira coisa, conseguir conhecer e aplicar, perfeito. Só que se você, por exemplo, não aplicou pelo menos 3 meses alguma coisa pra dizer que funciona ou não funciona, você tá só dando desculpas. Então, o cara começou agora, primeira semana, não funciona, não deu certo. Cara, uma semana, velho. Não é nada. Você aprendeu a andar em 2 anos. Eu diria que um ano, assim. Eu falo que eu fiquei batendo cabeça 3 anos no Google. Só que, claro, trabalhando, né? Eu não tava 100% dedicada. Mas vamos falar que eu fiquei um ano, que foi sair do emprego ano passado, e fiquei dedicada 1 ano, 100% no Google, batendo cabeça. Aí foi quando eu falei, realmente, Google talvez não seja pra mim. Exato. Eu também acredito, assim, que um ano sim, só que eu falo, o cara fica imerso 3 meses, ele já consegue olhar e falar, cara... eu tô jogando alto, assim, porque imerso. a pessoa que tá imerso 3 não meses... Não é, tipo assim, o cara que ficou indo e voltando. Porque tem que você conhece e fala, 3 anos eu tô, mas 3 anos o quê? 3 anos eu vendi iPhone, eu vendi móvel, eu vendi... Não, exato. Tudo. Só que o Google Ads... E às vezes nem é 3 anos fazendo alguma coisa, às vezes é 6 meses, fica 4. Vai e volta. Só que ele já conhece há 3 anos, né? Então a cabeça dele já fez isso há muito tempo. Sim. E aí foi isso, assim, aí eu tava em Goiânia, fui pra... Aí tive uma oportunidade de ir pra São Paulo, foi até quando a gente se encontrou. Capital mesmo? Não, Capital. Já se conhecia. A gente já se conhecia pelos grupos de networking. Aí eu tava em Goiânia, tinha saído do trabalho, tava focada no marketing também, ali dando meio certo, meio errado, aquela coisa toda, altos e baixos. E tive um convite para ir para São Paulo, para um cargo de executivo, um bom cargo, um bom salário na época. Então, tinha um salário fixo bom, mais um bônus ali. Eu falei, eu não soube falar não. Talvez era para ter falado não, ou enfim. Na verdade, era para ter falado sim, porque senão a gente não estaria aqui. Exato. Tudo teve que acontecer pra gente estar aqui hoje. Mas fui para São Paulo com aquela expectativa toda, entrei nessa empresa. E
tive uma sorte, sorte barra trabalho também, mas eu falo que Deus também coloca as coisas no caminho da gente. Fui para trabalhar como executiva e consegui atender um grande cliente, que foi a Rede Globo na época. Então, a gente trabalhava com painéis de LED, né, para vender os painéis de LED. E depois de muito atender esse pessoal, eu consegui fechar um contrato de 5 milhões. Então, foi um contrato muito alto. Sim. E a empresa não me valorizou em nada nesse tempo. Tá bom, já tinha a porcentagem que ganhava. Tinha uma porcentagem que ganhava, que ia ser bem alta, e eu não ganhei essa porcentagem. Eu recebi, sei lá, 20%, 30% do que eu tinha que receber de comissão. Caramba. A empresa não quis aceitar que eu continuasse com esse cliente na minha carteira. Então, queria passar pro gestor, porque, claro, uma conta alta, né? Que eu ia atender, que eu ia continuar atendendo. Então, não aceitei, porque era um cliente da minha carteira. Eu sempre trabalhei com vendas, e eu sabia que funcionava assim. Você atendeu um cliente e vendeu, ele é da sua carteira. Enfim, foram várias coisas que aconteceram. Sofreu alguns preconceitos também de machismo. A empresa era uma empresa de homens, então... enfim, foram várias coisas. E nesse meio tempo de não aceitar... não continuar atendendo, né, esse cliente, fui batendo o pé que eu não aceitava aquilo, nunca fui uma pessoa de abaixar a cabeça por aquilo que não é certo. Então, eu fui atrás e movimentei, fui falar até com o CEO da empresa. E assim, foi bem em janeiro, bem na semana do BBB, tava vendendo um painel que ia sair pra primeira festa do Big Brother, bem na semana. Sim. Eu fui mandada embora, assim. E aí, eu saí completamente humilhada, assim, eu fui mandada embora de uma forma muito... sem nenhuma valorização de nada, como se eu não tivesse feito nada mais do que obrigação. Sem falar que eu ouvi ali, que eu tive sorte que eu vendi pra Globo. Então, assim, era sorte, não era por mérito. E dali, assim, me veio um insight muito grande. Quando eu fui demitida ali, eu falei, falei pra mim e pra Deus, eu nunca mais trabalho pros outros. Aconteça o que acontecer, a dificuldade pode vir, eu não trabalho mais pros outros, nunca mais, eu vou fazer isso acontecer. E aí foi quando eu decidi me dedicar 100% ao marketing. Sim. Continuei no Google em São Paulo ali, aí foi quando eu conheci, a gente se encontrou na imersão do Caio, ficamos, e aí começamos uma relação que foi se desenrolando, já era uma ideia minha vir para Florianópolis, desde sempre, desde 2023. Sim. Só que, como eu estava em São Paulo trabalhando, aí quando eu fui demitida, eu cheguei a pensar em vir logo no mês seguinte. Falei, tô em São Paulo, não tenho o que fazer aqui. Sim. Eu não tô trabalhando mais, então vou para Floripa. Mas acabou que a vida, enfim, não aconteceu, não fui. Só que também foi bom porque tive esse encontro com ele. Talvez se eu já tivesse vindo antes, eu não teria encontrado com ele, né? Na imersão que teve lá. E aí eu já tinha essa ideia, a gente já tava namorando, eu comentando com ele. Tinha a mesma ele ideia. também tinha a mesma ideia. Eu tinha saído da Marinha. Aí, inicialmente, a gente falou, vamos passar um mês lá. Nesse mês, um ano. aí. E eu vou pra Tailândia agora. Mês, passa 6 meses. Você estava comentando. E aí foi isso. Perfeito. Mas é uma coisa interessante, né? Sobre a questão de falar não. Eu acredito que todo mundo de muito sucesso é muito bom em falar não. Né? Sim. Eu tenho essa crença comigo, não sei se vocês concordam, mas eu creio que a pessoa que, ela consegue deslanchar muito bem numa coisa e vira muito grande naquilo, ela é muito boa e fala não para todo o restante, né? Sim. Então você pega todos os grandes empresários, na maioria deles eles têm um grande negócio apenas. Eles têm inúmeros negócios. Por mais que eles tenham números, mas eles têm um de referência, né? Então você tem o Flávio Augusto, o WhatsApp, você tem do faturamento dele. O Jeff Bezos tem a Amazon, você tem o Elon Musk com a Tesla e o o SpaceX. 80-20, né? Eles têm o 80-20 deles, né? Sim. Então, todo o grande é bom e falar não. Eu acho que a gente também, né? Tem que exercitar muito essa questão de falar não. Até porque, se você, por exemplo, esse caso, você diz sim para uma mulher e não para todas as outras. Se você tá focando num negócio, deve ser assim também. Digo sim para um negócio, né? Que eu acredito, que eu vou me empenhar, e não para o restante. Porque senão você sempre vai ficar na fase difícil, né? Todo início é difícil. Então, se você sempre começa uma coisa, vai para o outro, começa outra, vai para o outro, você sempre tá na fase difícil. Você sempre tá no difícil. Nunca rompe o difícil. Exato. Você nunca aprofunda em nada, né? Você só fica ali na superfície. Não tem aquela ideia que o livro lá fala do coelho, aquele dilema russo, que você caça 2 coelhos e você não fica com nenhum. É a única coisa. A única coisa. Agora, ele é muito bom. É muito bom. Ele fala, se você corre atrás de 2 coelhos, você não vai pegar com nenhum. Exatamente. É muito bom esse livro. E esse foi o meu maior problema nesse... Assim, eu sou TDAH, então assim, a tendência já é a querer muito... Eu sempre fui... A minha trajetória de vida sempre foi recomeçar demais. Tanto é que eu fui pra Londres, eu fiz de tudo um pouco. Sim. E parece que eu buscava isso sempre, assim. Claro que eu fui entender isso, que era um modus operandi meu também, mental. E fui
desenvolvendo isso, né? Porque a gente precisa fazer aquilo até virar. Não é eu vou tentar, é eu vou fazer isso acontecer. Pois é uma verdade-chave muito forte, pelo menos pra mim, assim, é que o que difere o especialista do aprendiz é que o especialista fez por mais horas. Exatamente. O especialista fez a mesma coisa por mais horas. O cara que é mentor ali ensina alguma coisa, ele Sim. fez por muito tempo a mesma Sim. coisa. Ele passou por um trajeto Sim. e é por isso que ele é mentor. Ele consegue te falar, eu Sim. passei por esse caminho, não vai por esse, vai por esse Sim. aqui. Sim. Exato. Né? Então o mentor é o cara que fez por mais horas, que bateu mais Sim. cabeça, que Sim. dificultou mais ele até ele chegar num Sim. momento grande, né? Sim. Mas é interessante a gente olhar para os pontos positivos da jornada como um todo, porque por mais que você teve inúmeras, né, profissões, pelo que eu, na minha Sim. primeira percepção, profissões, inúmeros cargos, inúmeras empresas que você passou, Várias. isso tudo te deu muito repertório, te deu muito até inteligência empresarial. Sim. Né? Então você Sim. viu por dentro de uma empresa, o Sim. sistema de vendas. Sim. Então isso tudo cria uma base muito forte, Sim. né? Uma base muito grande para todo o restante depois. Sim, e tanto é que lá em casa eu que faço toda a gestão das Olha aí. operações financeira também. Olha Sou eu que só. cuido. Não, da operação fala financeira. Não, mas a gestão financeira Calma sou eu aí. que cuido. Aí, pronto. É, porque eu não sou bom com planilha. Ele não é bom Eu com- sei. ele não é bom com gestão financeira. Gestão financeira é com ela. Deixa que a mulher cuida da Você traz, ela multiplica. Eu trago, ela Isso multiplica. aí. A mulher vai para gerir. Show. Então, aí ela gera lá em casa bem essa parte da questão. Quando é que tem que fazer mercado, eu não sei nada disso. Quem gera é ela. Mas é legal aquele papo que a gente estava tendo sobre um homem ter uma mulher. Sim. Porque o Deus criou a mulher para poder equilibrar o lado do homem que o homem não tem, que é a Sim. parte emocional, que é a parte holística ali que a gente estava falando. Sim. E a gente se conheceu e eu já queria uma parceira também. E tanto que aconteceu, eu queria pra Floripa, eu queria uma parceira, porque eu nunca fui do mundo que eu queria sair, eu nunca fui de festa, nunca fui de balada. E eu queria construir alguém do meu lado também, construir uma empresa, construir uma família Sim. e etc. E quando a gente se encontrou, que ela falou em São Paulo, tudo teve que acontecer pra gente estar lá junto, entende? Exato. E aí a gente tomou a decisão de vir pra Floripa, como ela tava falando, e foi muito bom. A melhor coisa que eu fiz foi me mudar pra Floripa, porque você aumenta o sarrafo. Você aumenta ali, você vê que o que você ganha não é Sim. nada aqui. Inclusive, você sai do ambiente, eu era o melhor do meu ambiente. Exatamente. Mesmo que minha família ninguém Isso. soubesse, porque eu já tava faturando 100 mil no mês, e cheguei a faturar 100 mil no mês e ninguém sabia. Caramba. Por conta que eu era quieto. Eu Low era tão... profile, né? Não só low profile, até minha mãe não sabia tanto. Minha mãe sempre me apoiou, mas eu não falava tanto porque eu queria cercar meu ambiente pra eu mesmo viver no meu mundo. Sim. Porque se eu falasse, não que são pessoas ruins, mas eu queria proteger o meu ambiente. Sim. Sim. Elas talvez iriam, tipo, mas será que vai funcionar depois? Vai continuar funcionando? Sim, Vai... sim. Aí, Sempre como tem E era um alguém quintal de opinando, parentes também. Aham. E eu queria proteger mais o meu ambiente, sabe? Porque eu sempre guardei as coisas pra mim. Então, se você guarda pra você, às vezes, a pessoa que tá assistindo aí em casa, se você tem um sonho, não fale sonhos pra pessoas que não têm sonho. Elas vão matar o seu sonho. Então, guarde o sonho pra você. Mesmo que seja a sua vontade seja contar. Elas vão matar o seu sonho Que porque depende pra ela quem não você teve conta. essa capacidade de ir até lá. E também tem a questão da inveja. Para mim, eu não acredito tanto na relação da inveja em relação à energia, mas quando você fala alguma coisa para alguém e aquela pessoa valida, o seu cérebro não entende que você não alcançou aquilo, já entende que alcançou. Então, o esforço que você teria, Sim. você não vai dar 100% porque seu cérebro entende que você já conquistou, já chegou Você naquilo. teve uma mini a lei da- recompensa só por falar, né? É o viés de confirmação, então você tem que ter cuidado. Exato. E é a mesma coisa, pessoal, de você ser um pássaro livre e querer provar pro pássaro na gaiola que liberdade é voar. Exatamente. O cara tá preso. Na percepção dele, cara, você é maluco, né? Então, realmente faz muito sentido a questão de evitar essa dispersão de energia com quem vai te sugar essa energia, né? Exato. Se você não cria conteúdo para monetizar isso, guarde para você. Você não vai- precisa ficar mostrando, provando para ninguém quem você é. Exatamente. Uma coisa é você falar na sua roda de network, que são pessoas que estão indo para a mesma direção. Aham. Que se você falar, ó, vou fazer 1 milhão esse mês. Sim, Nossa, exato. vamos, super Nunca que eu chegar no possível. quartel e falar pro sargento que eu tava ganhando mais Agora que o meu comandante. imagina. Eu tô ganhando 3 Eu lembro vezes o que você falou salário. isso pra mim aquela vez. Eu tava ganhando mais que o meu comandante já, então eu vou chegar pra falar pro sargento que tenha... Não que era pessoa ruim, mas não Faz vai sentido. mudar Sim. muito. Você vai gastar uma energia à toa, entende? Exatamente. Inclusive, até se você quiser ouvir como tá o seu ambiente, né? Sim. Pega 5 pessoas que você mais conversa no WhatsApp, manda pra elas assim: cara, eu ainda vou ser milionário. Vê o que elas te Esse é o respondem. teste de Dependendo do saber. que elas te responder, pô, você pode saber que seu teu ambiente tá bom ou não. Sim. Se elas falarem, cara, eu tenho certeza, eu acho que você tá sendo muito baixo, eu acho que você tá mudando muito baixo. Agora, se elas falarem, mano, para de viajar com isso. É porque teu ambiente tá um pouco dificultoso, né? As pessoas que você tá Sim, conversando. sim, exatamente. Muito dificilmente você vai ter sonhos maiores. E você não consegue perceber o quanto que o ambiente te atrapalha até que você saia dele, né? Exatamente. Exatamente. Tipo, você não consegue... pra mim tá de boa, igual eu vim no interior de São Paulo...
Só pra contextualizar isso. Mas tá tudo ok pra você quando você tá lá, né? Você tá num nível, você fala, cara, que top, que excelente, Sim. nossa, tô crescendo muito. Só que quando você sai de lá, você fala, meu Deus, cara, tipo, como que eu tinha menos referência, eu tinha, pô, muito pessimismo, muita gente matando os seus sonhos Sim. e fazendo, mesmo que de forma, não forma maldosa, né, como você mesmo comentou, mas de forma indireta, pô, tipo assim, eu não sonho nada, eu sonho baixo, então você vai ter que ser assim também, né? Sim. Tem muito disso. E aí depois vocês se conheceram e ficaram Sim. juntos, vieram pra Floripa. E aí viemos. Aí a gente ficou 2 meses juntos, aí a gente tinha a mesma ideia, tava com o mesmo plano, e eu falei, tá bom, vamos. Pra mim já era de costume desafios novos, então eu nunca fui a pessoa de ter medo de mudar. Eu era mais... Ele já era assim, né? Eu já era mais na minha, tipo assim, eu queria... Mas também já tinha mudado, já tinha tinha ido mudado, mas eu não queria naquele momento me mudar. Eu queria ficar em casa, mas a minha vontade era sempre vir pra Floripa. Só que eu queria Mas estar acho que melhor foi- financeiramente com mais caixa. Só que hoje eu entendo que não era o caixa. Não Hoje eu era. entendo que não era o caixa, era o mental, não era o mental. caixa. Nunca porque é. às vezes a gente quer esperar o momento Não é. certo Cara, pra você fazer poderia- a coisa. Você E o momento poderia- certo nunca vai vir. nunca vai vir, porque Porque é um rompimento mental. É medo. Né? É o medo de... É o medo. Uma coisa que eu falo que esse dia eu tive um insight que quanto mais quandos você tem, não é o quando que você precisa, é somente que precisa destravar. Quando tiver tal coisa, eu vou. Quando- Mentira, você tá botando um empecilho em cima que você não Sim. quer resolver pra poder postergar aquilo, entende? Quando tiver estabilidade financeira, eu vou ter o primeiro filho, né? Quando eu exato. Quando, tiver... não sei o quê, né? Nunca vai existir, cara. Nunca vai. Você sempre vai procurar uma próxima barreira, Sim. né? Porque Exatamente. sempre envolve o desafio da coragem. Sim, O que da separa coragem. um cara... É que assim, né? A gente fala muito sobre a questão de potencial. Né? Tipo, o cara tem muito potencial, tem muito potencial. Cara, o lugar onde mais tem gente com potencial é no cemitério, pô. Exatamente. Exatamente. Cemitério Onde é mais cheio de tem gênio potencial. é no Tem Tem cemitério. mais tem gênio. Só que tem gênio que não teve coragem. Tem gente com potencial que não teve potência, né? Sim. Que tinha muito potencial, tava à frente dos outros em relação à capacidade, só que não teve coragem. O cara que passa do lado de um grande negócio fala assim, nossa, eu já tive essa ideia, mas eu nunca fiz, pô. Exatamente. Você não Eu teve tenho muito coragem. milionários e bilionários que eu vejo muito podcast deles falam que o mundo vai ser feito pelos corajosos, não pelos gênios. Os gênios vão trabalhar pelos corajosos. Exatamente, cara. E É por isso que você vê, né? O cara que, pô, tem muita inteligência cognitiva, o cara, nossa, é um pós-doutor e trabalha pro cara que saiu do ensino médio, não quis fazer nada exatamente. e não dá no mérito em um pro outro, Sim. tá? Não é que o cara que não estudou nada tem mérito e o outro que não tem. Mas a questão é que esse cara aqui teve mais iniciativa, teve mais coragem, Sim. teve mais, se arriscou mais. Esse cara teve mais inteligência emocional, Sim. soube lidar melhor com as emoções, soube contribuir mais com as pessoas, se conectar com gente certa. Sim. E, obviamente, o outro trabalhou pra ele. E aí, tá tudo bem eu trabalhar pra ele E tá também. tudo bem. Não se é é lugar que ele se inteligência encaixa, técnica, né? É coragem e... Olha, acho que a gente já passou faz tempo, né, nessa ideia onde um bom currículo fazia muita diferença, né? Acho que não. Eu acho que assim, hoje a gente Faz tem tempo. o caráter. Eu acho que as empresas contratam mais caráter e personalidade. Sim. Sabe? Tipo, elas olham mais eu tava pro- vendo muita live sobre isso também, sobre... Eu queria contratar para uma empresa, tô estudando cada vez mais isso. Que você contrata caráter e não habilidade. Porque habilidade você ensina, caráter você não compra. Você constrói, cara. Você não ensina a pessoa a ter caráter. E, inclusive, Exatamente. falando em questão empresarial, se você contrata, por exemplo, um copy júnior e você treina esse copy até ele se tornar um sênior, cara, você vai ter um cara lapidado na sua cultura. Na sua Exatamente. cultura, na sua forma de ver, como essa empresa enxerga o mundo e como ela quer contribuir pro mundo dentro de você. Agora, você pega um cara que já tá todo estruturado para dentro do seu negócio, ele tem uma visão massiva demais. Vai e estar ele mais não tá- rígido, não vai estar aberto a ouvir. A ideia é saber se o cara tem sangue no olho, né? Se ele tem vontade de aprender, exatamente. crescer e tal. Aí o cara se torna um sócio depois. Inclusive, a maioria das empresas hoje que tem sucesso, ela contrata caráter, realmente. E vê se o cara tem alguma predisposição àquilo que ela quer fazer também. E ensina aquela pessoa aquela habilidade. Às vezes, Exato, contrata a pessoa só porque ela preencheu para um cargo, mas ela tem um caráter e eu vou preencher para outra. Eu vou ensinar ela essa habilidade. Exatamente, cara, exatamente. Então, construir mais, né, uma caixa de ferramentas, né? Ter mais caixa de ferramentas, ter mais Exatamente. um caráter forte. Eu digo assim, o cara tem relação a princípios, valores, ter bem estabelecidos, né? Sim. Isso faz com que você esteja exposto ao crescimento. É aquela falta de vitimismo, a trabalho duro também. Ter todas essas habilidades influenciam muito mais no que você sabe. No que você influencia mais no que você sabe. Exatamente. É porque assim, a gente é muito... A gente cresceu, né? Sendo reconhecido demais pelo que a gente tem. Sim. Então é tipo assim, se você não tem muita coisa, você não é meio, você é meio que invisível. Só que isso gera uma sociedade um pouco doentia, pô. Porque eu estou sempre competindo pelo que eu tenho. Sim. Sociedade fútil, né? E eu não sou muito reconhecido pelo que eu sou, entendeu? Pelo que eu sou e faço. Exatamente. Porque o que eu tenho é só consequência do que eu sou e faço. Exatamente. Então eu deveria estar focando na base, né, cara? Na identidade da pessoa. Quando eu foco na identidade dela, pô, um cara dedicado, um cara que honesto, um cara que não vai fugir dos princípios para agradar alguma coisa.
ele com certeza desenvolve, né, as outras coisas. Sim. É de dentro pra fora, né? Não de fora. Aham. E eles vieram pra Floripa quando? Qual é o data? Assim? Setembro, bem no meu 7 de aniversário. setembro do ano passado. De 24. 24. Olha, já faz pouco tempo até que vocês estão morando. A gente 7 de setembro. se mudou... É, pouco não faz uns 6 meses já. É 7, né? Outubro, novembro, dezembro. 7 meses vieram. Não, Março, abril, Não. 7 meses. quase que o mesmo que eu, pô. Eu vim em agosto, né? Maio, Tô falando. 8 meses. 8 meses. É um 8 mês a meses. mais. Ah, um mês a mais. É um mês a mais. Olha só. Literalmente. Foi um mês em diferença só. É. E qual a diferença que vocês identificaram aqui em estando em Floripa? Mudanças mentais, de ambiente? o quê? Eu destravei em tudo, assim, até vendas, né? Até vender, assim. Olha só. Inclusive, fui bater meus 10K aqui, assim, Uhum. bater mesmo. Eu tinha batido antes, mas não recebi, foi um lançamento que eu fiz. Aham. Tive um problema, não recebi essa comissão, o produtor desviou, enfim, foi uma coisa bem chata. Uhum. Tinha batido, mas realmente de receber foi aqui. Foi bem no mês que eu cheguei. No Aham. outro mês eu bati os 10K e aí foi indo. Incrível. Sim, E você, pra mim, a mudança de mentalidade em relação a quem eu era foi muito forte, porque eu tinha aquela ideia de que eu tinha tudo. Quando eu ganhei muito dinheiro, eu estava em casa. Então, Sim. eu era subúrbio do Rio de Janeiro. Sim. Então, para mim, eu era mais ou menos ali o melhor do meu ambiente Aham. em relação financeiramente ali. E quando eu vim para Floripa, eu vi que não era nada. Tipo assim, o que eu tinha era bastante em relação ao pessoal Sim. normal da vida normal, mas eu via Porsche, eu via as casas que eu ia lá em Jurerê. Aham. Eu andava em Jurerê, eu via as casas, eu falava, nossa, eu consigo alcançar isso. Só que talvez se eu estivesse no Rio de Janeiro a minha vida toda, eu não teria essa mesma visão que eu tive. Sim. E a questão da segurança também aqui. Aqui a segurança... Não, é demais. pra mim, é a Qualidade de maior vida, né? diferença. É, Pra a quem quali- veio igual eu em São Paulo, capital, meu Deus, isso aqui... Perfeito. Até colocando esse ponto, cara, que você comentou, às vezes a galera olha de uma forma um pouco mesquinha pra isso, né? Tipo assim, mas aí você foi num lugar só porque tem uma casa grande, tem um carro de R$1 milhão, você destravou. É. Não é isso, pessoal. É que a gente cresce e, infelizmente, a gente tem uma percepção de que o cara que enriqueceu, o cara que prosperou, ele é mesquinho, ele é arrogante, ele é uma coisa diferente de você. A gente Sim. cresce com isso. Então, tipo, olha o rico passando, aquele cara é rico. É como se fosse um outro tipo de pessoa. Sim. E aí, quando você se conecta com um ambiente assim, quando você vem num lugar assim, primeiro, você se sente um pouco incomodado, porque antes você via de forma rara, agora você vê de forma comum, Sim. né? E você fala, cara, esse pessoal não é... O cara me cumprimentou ali, ó. O cara é de boa, ele tá com a família dele ali, ó. Ele tá com o Volvo Pessoas dele. normais, né? São pessoas normais. E aí você começa a quebrar uma crença muito forte, que é a crença de merecimento, a crença de que, eu não sou diferente dele. Essa pessoa, um cara humilde como o meu pai era, sei lá, às vezes meu pai, ele não foi rico e era igual ele, ó, humilde igual ele. E aí você começa a quebrar crenças que você foi aprendendo a vida toda. E aí era que você fala, cara, se eu quebrei a crença de merecimento, que eu achava que não merecia, eu achava que o pessoal era diferente de mim, então agora eu posso alcançar igual. Exatamente. Né? Então, Sim. é quase que automático, pessoal. E mudanças acontecem muito rápido. Mudanças Sim. acontecem Sim. muito rápido, cara. Você vem aqui, Muito você olha e fala, mano, é isso aqui. Né, pô. o ambiente se torna comum para você, até que você torna parte dele, né? Sim. E outra coisa também, né? Quando eu vim para Floripa, o que aumentou muito foi minha questão visual. Eu gosto bastante do conteúdo de lei da atração, de você ficar imaginando aquilo, e quando você vem para Floripa, você consegue ver. Você consegue materializar aquilo visualmente. Sim. Quando você vê na internet é diferente. Quando você vê uma pessoa andando com um carro legal é diferente. Agora, quando você vê pessoalmente, Convive, né? você convive, você consegue se imaginar do lugar. Sente o cheiro, toque. Exatamente. E você consegue imaginar e praticar a lei da atração realmente. Aham. Total. E caminhando, né? Exatamente. No lugar Praia, físico. né? E assim, praia é algo que tem uma influência energética sobre a gente também. Exatamente. Aham. muito E louco inclusive, isso. pessoal, o Giovanni tocou nesse assunto agora sobre lei da atração e visualização e tudo mais. O quanto que isso influenciou na vida de vocês? Muito forte? Não Muito. tanto? Para mim foi muito. Pra mim, pra ele, eu acho que talvez não consciente, Aham. não tão consciente, porque ele era mais cético. Mas Quanto a isso, eu já mas- fazia, mas eu ele já praticava a lei da fazia sem atração sem saber. Sem saber. Aham. Eu Sem ficava no meu computador, ficava sozinho, falando sozinho, como se eu estivesse dando um podcast, igual eu tô dando agora. Aham. Eu nem sabia, eu nem fazia isso conscientemente. Sim. Ela me pega em casa conversando sozinho. Aí em casa eu ficava imaginando que eu tava num lugar que eu queria, num carro que eu queria, só que acho que a lei da atração já tava junto comigo ali, sem nem saber. Eu não tava fazendo. Sim. Foi tão Não era natural. intencional, mas Não era era Não era natural. intencional, mas já intencional, mas existia era, ali. Eu já me via morando numa casa legal, me via em Aham. Florianópolis, eu me via viajando, eu me via saindo da Marinha, que era um sonho meu, foi Sim. por conta disso que eu também Sim. saí. E era natural pra mim. Talvez do dela fosse mais intencional, mas eu pra já mim era conseguia mais enxergar. intencional. Eu já tinha essa crença que eu conseguiria e já funcionava na minha mente. Perfeito. Pra mim era assim, mais. A lei da atração pra mim sempre foi muito
muito forte. Eu falo assim, da minha vida inteira, tudo eu consegui com a lei da atração, assim. Sempre tive essa consciência. Até quando eu comprei meu apartamento, quando eu comprei tudo, eu já tinha certeza daquilo, assim. Eu já tinha essa mentalização. E eu tinha até escrito, assim, que eu iria vir para Floripa até outubro, novembro do ano passado. E setembro eu já estava aqui. Então, foi muitas coisas foram se confirmando ao longo do tempo, né? Sim. Claro que a gente tem os desafios e às vezes se colocar um pouco para baixo, principalmente pelo que eu passei ali com a questão do Google, de não acertar tanto, enfim, a gente se compara também. Mas no final das contas, eu acho que quando você está no caminho, o caminho se abre. Que foi o que aconteceu comigo. Eu continuei caminhando e veio o insight, veio o TikTok, veio descobrir outros mundos e veio a coisa funcionar agora de uma forma muito maior. Então, o como ele vem com o caminho, né? Porque às vezes a gente quer enxergar o todo. Desde o começo, eu preciso enxergar todo o caminho. Você não vai, é impossível. Mas você não consegue enxergar. Mas uma coisa que da lei da atração que ajuda nisso é que quando você enxerga o suficiente para chegar lá no final, sua mente e seus atos colapsam para aquilo acontecer. Sim, exatamente. E é legal por conta disso. Porque se você acredita, independente do meio, você vai alcançar. Exatamente. E assim, pessoal, talvez você olhe para isso de uma forma muito rasa e é muito interessante estudar de forma mais intencional isso. Sim. Estudar e entender um pouco mais, porque você vai ser ou beneficamente atingido por isso, você estudar, ou você vai ser maleficamente afetado por isso. Porque assim, tudo que você hoje vive e usufrui veio daquilo que você criou mentalmente falando. Até porque tudo que você fala, você primeiro pensou. E o pensamento veio carregado de sentimentos e significados. Exatamente. E o sentimento e significado criou uma crença. Sim. Então, tudo que você acredita hoje, como estão os seus relacionamentos, por exemplo, amorosos, inclusive, com seu parceiro, ou se você não tem um parceiro, isso veio de crença que você construiu em relação a isso. Você teve uma experiência, essa experiência ela gerou um pensamento que veio carregado muito forte de sentimentos e significados, gerou uma crença muito pesada. Então, às vezes, você não consegue se relacionar com ninguém, por exemplo, cara, você tem uma crença ligada a isso. Você enfrentou, por mais que você não lembre de uma situação, mas alguma coisa contribuiu para que fosse carregado de muito sentimento e significado, e isso gerou algo de forte impacto emocional. E agora você não consegue ir contra isso até que você intencionalmente ressignifique a experiência. Exatamente. Tem que buscar dentro de si onde é que está batendo essa dor. Mesmo. Transmutar, né, a experiência. Exatamente. Ressignificar no que sentido? O que é ressignificar? Dar um novo significado. Então, por exemplo, a experiência que eu tive quando era criança, que eu vi meu pai batendo no meu irmão, um exemplo. E aquilo me gerou um forte impacto emocional. Eu tive uma crença de, cara, eu sou rejeitado, porque o meu irmão, que é igual eu, apanha também. Então, eu tenho essa crença muito forte. O que eu preciso olhar e falar, cara, não, aquela experiência teve um significado diferente. Meu pai fez aquilo por um motivo específico, mas não era porque eu era rejeitado, era porque ele precisava fazer. Aí você ressignificou a experiência que gerou a crença. Então, consequentemente, a crença mudou também. E o trauma também, né? Aí você quebra o trauma. Aí, de forma incrível, você começa a passar a ter relacionamentos melhores, porque você entendeu que você não é rejeitado. Só aconteceu. A experiência, ela foi ressignificada. E se a pessoa tem discernimento suficiente para poder saber disso, e ela entende que o ser humano, não sei se você concorda, mas o ser humano é o conjunto de hábitos e crenças. Sim. Exatamente. Crenças boas e crenças ruins, traumas e etc. Se você entende isso, você consegue mudar tudo. Exatamente. Você praticamente é um computador. Você só tem que colocar o hábito e a crença certa ali, é o drive certo. Software. Exatamente. Correto, né? Se você tem dificuldade de entender o que é crença, é um software. É como você pegar sua máquina e instalar um programa nela. Você precisa reinstalar esse programa e reiniciar a máquina. Você tá um programa que está custando muita coisa na sua cabeça. O que não tá funcionando e instala novos programas. E em relação, eu perguntei pra vocês isso porque você comentou, né, sobre a questão de lei da atração e tudo mais, mas, pessoal, isso nada mais é do que, se você não quer chamar de lei da atração, chame de o poder da sua mente. Ou chame de fé também. Que chame de fé, é muito, muito forte. A fé, ela tem... Porque a fé é a ausência de dúvida, né? Exatamente. E a lei da atração é isso, a ausência de dúvida. A ausência de dúvida. A certeza clara de que aquilo há de ocorrer. Mas em relação a isso, sobre a crença no geral, né? Eu também tive bastante influência em relação à visualização, né? Em relação a olhar. Inclusive, Floripa também teve bastante... eu olhava muito pra isso. Eu agradecia por ter conquistado antes de ter conquistado. Sim. Então, tipo, eu agradeço por morar em Florianópolis, no bairro tal, Paraná, Taraná. Eu tinha um livro que fazia. Exatamente. E de alguma forma... E de alguma forma isso ocorre, cara. Não tem como. Porque... aí já envolve outras questões do assunto, só que na nossa mente, se eu, por exemplo, a gente fechar o olho agora e a gente imaginar uma ação, imaginar acontecendo alguma coisa, daqui uma semana, se eu me lembro daquilo que aconteceu, eu não sei se aquilo lá foi uma memória ou se foi uma visualização, uma imaginação. A mente não consegue diferir uma coisa da outra. Sim. Então, quando eu visualizo e imagino uma coisa, depois eu nem lembro. Para mim, foi uma coisa que aconteceu já. Mas na verdade não aconteceu, foi só uma imaginação. A nossa mente é como se... Até aí criar. E é tão louco que o universo não entende o tempo também. Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu comigo, que eu fui perceber depois.
quando eu estava nesse trabalho lá em São Paulo, eu já tinha escrito e planejado. Eu vou ficar nesse trabalho até junho de 2024, que era o meu plano. E porque eu tinha feito um planejamento financeiro, de acordo com as comissões. Eu vou ficar até junho e vou investir 100% no meu negócio, que eu vou ter tanto e tanto de caixa. Eu já manifestei aquilo naquele momento, tanto é que no mês seguinte eu fui desligada. Sim. Aí eu falei, caramba, mas o universo não me escutou. Eu falei que era junho, mas o universo não entende o tempo, ele entende o que você sente. Então, já era a minha intenção não continuar naquela empresa. E foi o que aconteceu. Só que o tempo foi antes, mas aconteceu do jeito que eu queria. Sim. Então, cuidado com o que você pensa também. Porque às vezes você tem um plano e você já mentaliza também muito antes, aquilo pode acontecer antes do que você planejou. É interessante, pessoal, em relação ao progresso que a gente identifica na nossa vida quando a gente estuda sobre assuntos como esse, porque você começa a cuidar muito mais com aquilo que você fala, com as coisas que você pensa, com aquilo que está cercando o seu ambiente, que você escuta, vê. Porque, cara, por que em um país onde está no mesmo contexto macro, tem pessoas que prosperam e tem pessoas que regridem? Saem do mesmo lugar. Sai no mesmo lugar. Por que tem um cara que nasceu no mesmo local e tal? E lógico, aconteceram situações diferentes. Mas, cara, por que os filhos do mesmo pai tomam caminhos diferentes e viveram as mesmas experiências? Então, assim, quando você começa a olhar para isso, você começa a ser muito mais intencional nos rodas que você tá, naquilo que você profere, naquilo que você escuta. Porque isso vai determinar a sua mente. E aquilo que tá no seu pensamento, dependendo do sentimento, do significado que gerou naquilo, gera uma crença muito forte. Muito forte. Né? Então, e se gera uma crença, não adianta. Você acredita naquilo, cara. E não adianta. Tua mente ela age de acordo com suas crenças, com o que você acredita. Sim, eu acho que o processo da vida mesmo, que o cara vai identificando esses padrões e vai tentando mudar. É ele identificar e mudar. Tem pessoas que identificam, ou às vezes nem conseguem identificar, mas acho que o progresso em si é identificar padrões errados e tentar trocar eles por um melhor. A vida é essa. Exatamente. Ser melhor do que ontem. Isso, perfeito. E é buscar conhecimento para isso, é ler livros, às vezes participar de uma imersão, de um autodesenvolvimento, de algum processo de cura, sei lá, cada um faz de uma forma que funciona melhor. Eu já fiz diversas coisas, até de tomar ayahuasca eu já tomei. Então, assim, cada um busca de uma forma, acho que tudo agrega, desde que você está buscando com intenção, né? De se transformar, enfim. Essa parte de se transformar é bem legal. Só que tem pessoas também que tem que ter cuidado. É uma faca de dois gumes. Você pode ter cuidado de não viajar tanto, querer se autoconhecer tanto o suficiente que achar que nunca está pronto para poder fazer aquilo. Tem e aí que ter fica cuidado. no mundo da lua aí demais. gera um perfeccionismo. Aí você trava, né? Pior ainda. É pior. É bem difícil essa questão. Até onde você tem que ir. Para mim, eu sempre entendo que a vida é um bote. Se você tá remando só para um lado, você tá girando em círculos. Sim. Se você bota só dose de mentalidade para um lado, você só tá girando em círculos. Se você bota uma dose de mentalidade, uma dose de trabalho, você vai conseguir ir para frente. Mentalidade de aplicação, mentalidade de aplicação. Aí você vai ajustando o caminho. Uma hora vai estar mais torto para um lado, uma hora vai estar mais torto para o outro. Você vai conseguindo acertar. No fim, você quer chegar na chegada. É isso. Eu vejo assim, você tem que se lapidar para saber qual é o próximo passo e tá pronto para ele. E depois deu o próximo passo, você se lapida para o próximo passo. Exato. Né? Você nunca tem que mirar sempre, inclusive na única coisa lá, eu acho que já tá lendo. Exatamente. E ele até dá o exemplo do dominó, né? Da maior peça e você tem as outras peças. Você não precisa focar em derrubar a maior, só derruba a primeira. Pô. Exatamente. Depois você derrubou a primeira, vai pra próxima. Aí chega uma hora que vai cair. Isso tem resultado também. Qualquer coisa na vida. Peso, resultado, dinheiro. Se você fica enxergando muito lá na frente, você não consegue enxergar o próximo passo. E você acaba caindo. Porque você quer enxergar o topo da escada. Você não dá o próximo passo. E aí vem a ansiedade e a autossabotagem nesse processo. Você vê que tá muito longe aquela escada pra você seguir, você não vai conseguir, só que você não tá chegando nem o próximo passo. Aí você não vê o pequeno progresso, você não enxerga. E aí você se sabota para não continuar. Não, e outra, e neurologicamente falando, é inviável, pô. Se você não consegue ver qual o benefício a curto prazo, é impossível. Sabe esse negócio do pessoal, não, você tem que se focar só no longo prazo e tem que ter disciplina para continuar. Você não vai continuar, velho. Teu cérebro não funciona assim. Você precisa identificar pequenos progressos durante o caminho para você conseguir chegar no final. Por exemplo, a pandemia. Por que a gente conseguiu, assim, teve o mínimo de mentalidade possível para conseguir superar anos? Porque o pessoal sempre falava, o mês que vem vai voltar. Aí a gente, nossa, mês que vem. Chegou mês que vem, na hora que 2 meses. Aí Ninguém falou daqui a um ano. Cara, imagina as pessoas chegassem e falassem assim, daqui 2 anos, libera tudo. Né? Porque... Cara, todo mundo ia ficar maluco. Não é possível, povo. Cara, eu imagino que ia gerar um impacto absurdamente pior. Muito pior. Agora, quando não, mês que vem vai voltar. Eu dei um exemplo muito esdrúxulo, tá, gente, da pandemia. Só que isso como um todo, pô. Se você começou musculação, inclusive, a área de conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem sobre o assunto que você está fazendo, mais fácil é você se motivar. Porque você sabe os benefícios que são invisíveis. Exato. Então, por exemplo, eu comecei na musculação. Pô, eu sei que em 3 meses eu não vou ver quase nenhuma diferença. Só que se eu sei que em 1 mês eu tô
treinando. E eu sei que, sei lá, isso tá aumentando a minha sensibilidade à insulina, isso tá me ajudando a dormir melhor, isso tá me ajudando a absorver melhor os nutrientes do alimento, sei lá, eu começo a descobrir coisas e falo, cara, eu tô progredindo. Tá funcionando melhor, sua mente tá dormindo melhor. Você não vê só o visual, você consegue ver e entender o porquê tá dando certo. Exatamente. E você sente, cara, eu tô progredindo. Sim. E aí isso te motiva. Você progride, se motiva, libera dopamina, teu córtex fala assim, opa, tem um cenário futuro. Qual é o cenário futuro? Eu vou dormir melhor, eu vou chegar daqui a pouco e tá mais magro, então eu vou continuar. Sim, e isso aí entra também no livro da gratidão, porque o livro da gratidão consegue metrificar isso. Aí você fala, hoje eu fui melhor, hoje eu tô com tal peso, hoje eu aprendi uma habilidade nova, coisa que ontem você não aprendeu, então você melhorou. Exatamente. Então o livro da gratidão, para quem também não consegue ver resultado, ele é bom por quê? Porque você consegue metrificar aquilo. E daqui a pouco você vai ler, consegue entender. Eu leio no meu, eu moro em Florianópolis. Isso eu não estava morando, eu só atraí e coloquei lá. Eu tenho tanto peso, eu tenho tanto dinheiro na conta. E hoje eu tenho, porque eu atraí e eu consigo também, eu colocava as coisas que eu estava conquistando no momento. Eu comprei meu celular novo, quando eu comprei. E eu agradecia. Então você consegue metrificar. Você que é difícil de ver resultado, metrifica. Daqui a pouco você vai ver uma página de uma semana para outra, o que é que você tudo aprendeu, entende? As pessoas não metrificam essas coisas. Exatamente. E você consegue identificar os gargalos. Você fala, cara, se eu não tô conseguindo fazer, por que eu não tô conseguindo? Tipo assim, eu falei que eu iria ler esse ano. E eu já passou um mês, eu li 2 vezes no mês, pô, então eu não tô sendo consistente. Por que não? Preciso mudar o horário, preciso mudar o livro, preciso mudar o tema, não sei. Né? Aí depende muito disso. Mas, pessoal, excelente papo com vocês. Vocês têm alguma mensagem final em relação ao que vocês levam pra vida de vocês no geral? Alguma mensagem que vocês gostariam de deixar pro pessoal, no final das contas? Pode dar. Então, acho que antes de tudo, assim, eu sei que aqui a gente tá batendo um papo não só de marketing, de vida, de tudo. Mas eu acho que o principal é cuidar da sua mente mesmo, assim. Cuidar do que entra, do que você escuta, do que você vê. E buscar sempre autodesenvolvimento, mas principalmente ação. Tem ação, busque clareza naquilo que você quer conquistar, nos seus projetos. Eu acho que é muito disso. Ter clareza, ter autoconhecimento traz clareza, e a clareza traz uma boa aplicabilidade, e nisso os bons resultados vão vir. Então, acho que é muito, muito sobre isso, assim. Autoconhecimento, para mim, é a palavra-chave de tudo, porque com ele, eu consigo me desenvolver em tudo, né? Porque o autoconhecimento engloba todas as áreas da vida. Então, acho que é buscar e leia muitos livros, que isso é transformador, assim. Maravilha. Sim. Perfeito. O que eu quero falar também, pessoal, é que tem uma frase do Steve Jobs que eles falam que da empresa dele, que o mundo, aquele ecossistema que foi criado não foi por pessoas que eram capacitadas, e sim por aquelas que estavam fazendo. Então, se você acha, às vezes, que você não é capacitado o suficiente, as pessoas que criaram a Apple também não eram. Então, continue fazendo aquilo que você está fazendo, independente se você acha preparado ou não. Sim. Porque você vai aprender no processo e não fique travado. Eu não sei tal coisa, eu não vou fazer isso, eu tenho que estudar mais. Você aprende fazendo e errando. Ninguém aprende sem o erro. O erro acontece. Atletas não começaram hoje e amanhã já eram campeões. Eles foram aprendendo com erro, foram melhorando. Então, se você está travado com alguma relação, eu tenho que estudar o curso inteiro para poder fazer uma aula. Não, estude uma aula e pratica amanhã. Vai errar, independente. O progresso exige erro. Então, eu acho que é a ideia que eu quero deixar aqui pro pessoal. Perfeito. Sim. O sucesso é treinável, né? Sim, treinável. Você consegue treinar o sucesso até você chegar lá. Tudo. Perfeito, gente. Foi excelente o papo com vocês. Muito obrigado por esse tempo junto aqui. Onde o pessoal consegue encontrar vocês nas redes sociais? Pode falar o seu primeiro, que o meu vai ser difícil. O meu @eu.franci_nunes, Franci com Y. Perfeito. A gente deixa também na descrição. Deixa o meu. O meu é Giovanni Aceruí. É bem difícil, né? Então tem que entrar no link que vai estar na descrição aí, mas eu acho que eu comento aqui depois no podcast também. O pessoal me acha que é bem difícil o sobrenome. Maravilha. Pessoal, se você chegou até esse momento no podcast, se inscreva no canal, deixa o seu like aqui nesse episódio, comenta qual foi o seu maior aprendizado aqui nesse tempo de papo. Eu também estou no Instagram como Gabriel Andrade Mantovan e nas outras redes também. Espero que você tenha gostado. Até o próximo episódio do Inquietos Cash. Pessoal. Até mais, galera.